A cena começa com um jovem chamado Baker Ivan chamando por sua mãe e gritando em choque, se perguntando o que aconteceu. Seu pai o confronta friamente, ordenando que ele não faça barulho e que vá embora imediatamente. Ele então dá ordens para que o assunto seja mantido estritamente confidencial e para que nenhuma notícia vaze. Ele anuncia que a família Becker não buscará vingança pelo que aconteceu. Ele explica que está tomando essa decisão para o bem da família e o bem maior, e adverte especificamente seu filho contra agir sozinho para buscar vingança. Becker Ivan mostra extremo choque e dor. Ele então cai em lágrimas na frente de seu pai, perguntando como ele pode se dizer um homem quando se recusa a sequer responder ao assassinato de sua esposa, muito menos buscar vingança por ela. Ele o chama de desumano. Ele declara que vai embora, afirmando que não tem mais nenhuma ligação com a família Becker. Enquanto foge, ele percebe que não tem força suficiente para se vingar em seu estado atual, então jura buscar um poder imenso que ninguém possa ignorar. Ele decide estabelecer uma nova seita, reunir seus homens e expandir sua influência. Enquanto continua em seu caminho, ele pensa em todos que tiveram participação na morte de sua mãe e em todos que sabiam a verdade e escolheram permanecer em silêncio. Ele jura que terá sua vingança, mesmo que leve décadas. 12 anos depois, a cena muda para um lugar envolto em chamas, onde um homem está gritando por ajuda, admitindo que estava errado e implorando para que a Aliança Murum seja informada. Este homem implora a um agora adulto Becker Ivan, oferecendo-lhe qualquer coisa que ele queira. Em meio aos escombros e cadáveres, ele insiste que sua oferta é boa, ao que Becker Ivan responde calmamente que é uma coisa que ele quer agora. O homem pergunta ansiosamente o que ele quer. Ele lhe diz com um sorriso que quer a vida dele. O homem entra em pânico e diz que é uma piada sem graça. Becker Ivan continua, dizendo que se ele não pode lhe dar sua vida, ele mesmo a tomará. O homem fica furioso, acusando de estar brincando com ele e ameaçando rasgá-lo em pedaços. Becker Ivan, que de repente aparece atrás dele, retruca que sua boca é tão suja quanto sua aparência. Ele o atinge com força, mandando-o voando, criando uma cratera no chão e deixando para trás uma nuvem de poeira do poderoso impacto. O oponente grita, ameaçando jogar a cabeça de Becker Ivan para a Aliança Murum. Ele se move rapidamente e o corta ao meio. Após a luta, uma senhora se aproxima dele, dirigindo-se a ele como líder. Ela lhe diz que alguém pediu para ela entregar algo, que ela segure em uma bandeja, a ele quando ele terminasse. Becker Ivan, manchado de sangue e sorrindo, continua agradecendo a uma senhora chamada Moyeon-yun, agradecendo seu trabalho em esperá-lo. Yu lhe entrega um pergaminho e pede que ele limpe o sangue de seu rosto, ao que ele responde que não foi incômodo. Os dois estão diante de um prédio em chamas, e ele pondera se este é o fim ou talvez apenas o começo. Ele então joga o pergaminho para ela, ordenando que ela o entregue à Aliança Murum, anunciando que ele decidiu se aposentar. Enquanto se afastam do local em chamas, Ayan pergunta se ele retornará à sua cidade natal, e ele confirma que alcançou todos os seus objetivos na aliança. Ela pergunta se pode visitá-lo quando ela se aposentar também, e ele concorda, dizendo para ela ir encontrá-lo se ela ficar extremamente entediada. Ela insiste em saber onde ela deve ir para encontrá-lo, e ele diz que estará no condado de Uayon, Hubei. A cena muda para Becker Ivan em um barco, pensando que muito tempo se passou. Ele se lembra de como deixou sua família e se juntou à Aliança Murum para construir sua força, como ele ascendeu ao cargo de líder graças às novas artes marciais que criou, e relembra os 12 anos que se passaram desde que ele se juntou. Ele sorri, sentindo que finalmente está pronto para estabelecer sua própria seita. Ele continua seus pensamentos no barco, notando que economizou dinheiro suficiente para comprar uma mansão e acabou de ouvir que uma propriedade perfeita está à venda. Sentindo que tudo está indo perfeitamente, ele ri para si mesmo acreditando que o céu está ajudando. Então ele solta uma gargalhada alta. O velho barqueiro comenta que algo de bom deve ter acontecido com ele, e Becker Ivan pede desculpas por sua excitação excessiva. Ele explica que está a caminho de assinar um contrato para comprar uma mansão para estabelecer a seita que planejou toda a sua vida, e o barqueiro observa que ele é um jovem líder de seita. Ele murmura para si mesmo que a única mansão à venda por perto é assombrada, e Becker Ivan pergunta o que ele está murmurando. O barqueiro dispensa, desejando-lhe sorte no estabelecimento de sua seita. Becker Ivan agradece, pensando confiantemente que tudo o que resta é o contrato. Se perguntando o que poderia dar errado, ele continua a rir. No entanto, ao chegar, ele se depara com um choque enorme. Ele está diante de um prédio completamente dilapidado e pergunta ao homem com ele chamado Iran se este é o lugar, ao que Iran responde entusiasticamente, apontando como é espaçoso. Ele o agarra com raiva, acusando-o de tentar enganá-lo. Iran se defende, insistindo que conseguir este lugar foi difícil e pede que ele olhe ao redor primeiro antes de decidir. Enquanto eles percorrem o interior, Becker Ivan percebe que o lugar não é apenas sujo, mas parece que não foi administrado em nada.
Yuran continua a explicar, apontando que a propriedade tem 45 quartos e 5 campos de treinamento, um grande e 4 pequenos. Ele fica surpreso com os 5 campos de treinamento e pergunta qual seita estava aqui, mas Yuran afirma que não sabe que a mansão é muito antiga e ele é apenas um corretor vendendo-a. Ele está um tanto convencido, pensando que com um pouco de trabalho, o lugar seria adequado para abrir uma seita, mas Yara hesita. Ele suspira e pergunta diretamente qual é o problema real com o lugar. Yara admite que não é nada demais, exceto que todos que compraram a mansão anteriormente morreram, o que choca Becker e Van. Ele confirma que todos morreram de insuficiência cardíaca sem ferimentos externos. E Aaron continua sua explicação, revelando que todos os compradores anteriores morreram na primeira noite imediatamente após comprar a mansão, e é por isso que o lugar é conhecido por ser assombrado. Ele acrescenta que tentaram contratar guardas e mestres taoístas, mas sem sucesso. Bakri Van fica furioso, se perguntando se Iran está deliberadamente tentando prendê-lo neste lugar. O aterrorizado Iran oferece imediatamente um grande desconto, sugerindo vendê-lo por 1/10 de seu valor de mercado, então volta atrás e aceita apenas 4 lingotes de prata. Seu humor muda repentinamente, e ele ri alto. Coloca o braço em volta do ombro de Iran e lhe entrega o saco de dinheiro, dizendo que ele deveria ter mencionado preço baixo desde o início para que ele não o tivesse entendido mal. Yuran fica aliviado e o elogia, notando que tal ato corajoso é esperado dele, o ex-líder da grande unidade do Céu Azul conhecida como os Caçadores de Fantasmas. Ele então lhe entrega a escritura da mansão. Baekri Van pega a escritura. Enquanto Yuran está prestes a partir, ele parece notar algo estranho. Mas quando perguntado, ele afirma que não é nada. Yuran declara que seu papel acabou e brincando lhe diz que se ele conseguir sobreviver milagrosamente uma noite, ele deve vir e encontrá-lo. Baekri Van garante que sim. Depois que Yuran sai, ele fica sozinho no pátio dilapidado e suspira. De repente, ele quebra o silêncio com um grito alto de alegria, expressando sua felicidade esmagadora por finalmente possuir sua própria mansão. Ele corre para dentro animadamente, rindo, e diz que tudo o que resta agora é encontrar discípulos para sua nova seita. Ele de repente olha ao redor para a bagunça e poeira acumulada, percebendo que provavelmente deveria limpar o lugar primeiro. Ele imediatamente começa a trabalhar, ativamente limpando os pisos e corredores. Ele continua limpando, pensando que terminará assim que limpar o salão principal. Ele está na entrada do salão principal, determinado a se apressar e terminar esta última parte. Ao entrar no salão, ele nota algo em um suporte no meio da sala. Ele se aproxima, se perguntando se o proprietário anterior se esqueceu de deixá-lo para trás. Ele pega a espada, notando que parece valiosa e pode render um bom preço, considerando-a um prêmio inesperado. Assim que a segura, sente uma tontura repentina e perde o senso de lugar, se perguntando onde está. Uma misteriosa interface de sistema brilhante aparece diante dele, identificando-o como um examinando, um artista marcial, e que seu objetivo é estabelecer uma seita com uma classificação geral, nível 2. O sistema observa que esta é a classificação mais alta entre todos os examinados anteriores. Becker Van observa chocado, se perguntando o que está vendo. Ele parece extremamente confuso enquanto se esquiva de um ataque rápido dirigido à sua cabeça. O sistema anuncia repentinamente que está ajustando o nível de dificuldade do teste. Baekri Van imediatamente se lembra da história de Yuran sobre os antigos proprietários que morreram em sua primeira noite e percebe que este teste é o que aconteceu com eles. Um dispositivo estranho aparece no teto, e o sistema anuncia o início do teste. Nível de dificuldade, extremo. Ele se encontra em um ambiente de teste brilhante, se prepara para lutar e decide aceitar o desafio e enfrentar o que vier. O sistema anuncia que a área de teste é o Salão da Força. Ele bloqueia poderosamente um ataque e grita desafiadoramente, "Mande ver", declarando que provará a todos que não é apenas uma pessoa comum, mas o antigo líder da grande unidade do Céu Azul da Aliança Murum. Ele assume uma postura de luta e pede que o teste venha, e o sistema responde anunciando a inicialização do sistema da seita. De repente, tudo desaparece, e ele retorna ao salão principal, perplexo e se perguntando o que aconteceu. Ele cambaleia para trás e grita por Yuran. Na manhã seguinte, Yuran aparece sentado em seu escritório, e quando Baker e Juan o vê, ele o cumprimenta calmamente e friamente pergunta se algo estranho aconteceu com ele durante a noite. Ele invade o escritório de Yuran e o agarra pelas roupas em um estado de intensa raiva, gritando em seu rosto porque ele não lhe contou algo assim, que o sistema apareceria. Ele continua a gritar, apontando para a janela azul do sistema, que só ele pode ver, dizendo que essa coisa o está seguindo desde a noite passada e perguntando o que é. Yuran olha para ele estranhamente, confirmando que não vê nada, e pergunta se ele bateu a cabeça na noite anterior. Ele o solta, resmungando, e Yuran aproveita a oportunidade para sorrir, oferecendo astutamente para pegar a mansão de volta se ele estiver preocupado.
Um se recusa à oferta, insistindo que ainda precisa da mansão e que agora deve se preparar para a cerimônia de abertura do sexo, que exige muita preparação. Ele começa a listar suas necessidades, explicando que primeiro precisa de uniformes, cerca de 20 conjuntos, e pergunta a Euron se ele tem alguma recomendação para lojas de tecidos. Ele responde que pode recomendar algumas lojas próximas, mas o adverte que fazer negócios não será fácil agora. Ele explica que todos estão ocupados tentando ganhar o favor da Angrion Trading Company, um nome que se reconhece. E Aaron confirma que é a famosa empresa que tem fornecido tecidos para a família real por gerações. E Aaron continua a descrever a imensa influência da Angrion Trading Company, mesmo dentro do mundo Murum, onde lida com sexo tanto justo quanto mal, a ponto de até mesmo os grandes clãs lidarem com ela cautelosamente. Ele então toma um gole de seu chá e diz a Van zombeteiramente que, dado seu orçamento, ele nem deveria pensar em tecidos Angrion porque eles estão completamente fora de sua liga. Van admite que suas palavras são verdadeiras, mas ainda doem. Yura acrescenta que eles podem hesitar em lidar com o proprietário de uma mansão famosa por ser assombrada de qualquer maneira e o aconselha a procurar na rua de tecidos comum. Enquanto isso, a janela do sistema aparece reclamando de ser chamada de animal fantasma de estimação, e ordena que fique quieto. Ele de repente para, percebendo algo. Ele só assinou o contrato da mansão ontem. Então, como o rumor da mansão assombrada se espalhou tão rapidamente? E Aaron responde friamente com o provérbio, as palavras viajam mais rápido do que os pés. Juan estreita os olhos, e com uma expressão sombria, percebe que o próprio Euron espalhou o boato. Euron não tenta negar. Suspira e decide que, em qualquer caso, é promoção gratuita para sua nova seita. Euron treme de medo e tenta justificá-lo dizendo que a sobrevivência de Juan é prova de que o lugar não é perigoso e que está tudo bem. Juan o confronta e grita com ele, acusando de trazer a mansão assombrada e causar seus problemas. Na rua do tecido, um vendedor responde calmamente, dizendo a ele que não vai vender para ele. O comerciante tranca a porta da loja na cara dele, repetindo que não pode vender nada a ele enquanto o implora para que ele pelo menos ouça. O comerciante joga algo na cara dele e ordena que ele vá embora, chamando de homem fantasma amaldiçoado. Enquanto se afasta, ele ouve pessoas sussurrando sobre ele, se perguntando novamente como os rumores se espalham rápido, e tenta se acalmar para que as pessoas não pensem que o curandeiro celestial, seu apelido, enlouqueceu. De repente, ele ouve alguém gritando para outro deixá-lo ir. Ele se vira para ver um homem segurando um jovem, seu que está agarrado a ele. O menino gritando que o homem prometeu curar sua irmã. Um velho, ancião, corre em direção a eles, chamando o menino, seu O menino explica ao ancião que esses guerreiros o enganaram, pegaram seu dinheiro e não trataram sua irmã. O homem fica com raiva e soca seu com força no rosto, gritando que sua irmã não tem esperança e que até os médicos desistiram dela enquanto o ancião grita o nome do menino espancado. O velho intervém, notando as vestimentas dos homens, e os reconhece como membros da seita Baekhyun, perguntando como eles podem intimidar uma criança assim. Um membro de maior patente do grupo ordena que seu subordinado lide com o assunto silenciosamente e garanta que a notícia não chegue ao líder da seita. O subordinado, um homem enorme, sorri, estala os nós dos dedos e diz ao ancião e ao menino que eles deveriam ter sido educados, mas agora o forçaram a sujar as mãos de sangue novamente. O homem enorme sorri zombeteiramente. Antes que ele possa se mover, ele recebe um chute repentino e poderoso no rosto de Bekri Van. O homem cai no chão inconsciente, e o membro de maior patente da seita Bekrin fica chocado, gritando e exigindo saber a identidade do atacante. Fica calmo, olha para o ancião e o menino, seu então responde ao homem que seu nome pode não ser famoso ainda, mas é educado responder quando perguntado. Ele se apresenta com confiança, anunciando que é Bekri Van, líder da seita da felicidade celestial. Um membro sênior da seita Baekri Van grita com raiva, questionando como uma seita desconhecida ousa interferir nos assuntos da seita Baekri Van. O homem sênior corre para atacar. Baekri Van contra-ataca com um ataque rápido e poderoso, mirando em sua mão. Ele fica sobre seus oponentes caídos, comentando friamente que julgar as pessoas com base no nome do sexo não é um bom hábito. Ele acrescenta que é especialmente ruim fazer isso quando eles nem conhecem a habilidade de seu oponente. Outro homem fica com raiva e lança um ataque, gritando ameaças e perguntando se ousa se opor à seita Bekain e pergunta se ele sequer percebe o que isso significa. Bekri Van habilmente se esquiva do ataque e desfere um contra-soco em seu rosto, simplesmente respondendo que não faz ideia. Depois de derrubá-lo, o líder do esquadrão parece perceber algo, murmurando e se perguntando se o antigo grande mestre do céu azul da Aliança Murum é quem comprou a mansão assombrada. Coloca a mão no rosto em aborrecimento enquanto o homem chocado pergunta se ele é o único. Ele resmunga para si mesmo, se perguntando até onde esse boato estúpido se espalhou.
Ele reclama que por causa desse boato, ele nem conseguiu um uniforme, descrevendo-o como irritante. Ele então se vira para o membro do Beckham exigindo que ele pare de tagarelar pelas costas e o enfrente em uma luta. O homem considera isso um desafio público, aceita Beckham, pula no ar para atacá-lo e jura que ele se arrependerá de sua arrogância. Uma luta feroz irrompe entre os dois, o chão se estilhaçando com a força de seu confronto. Bakri Van se esquiva dos ataques rápidos de seu oponente. Outra pessoa tenta se aproximar dele sorrateiramente por trás. Um bloqueia seus ataques antes de desferir golpes finais. Os membros da seita Beckham caem no chão, derrotados. Enquanto o homem está no chão em choque, um diz a ele que se ele queria um desafio, ele conseguiu um. Ele agarra a grande espada que encontrou na mansão, seus olhos brilhando, e convida o homem a vir encontrá-lo na seita da felicidade celestial a qualquer momento se ele quiser uma luta. Ele sugere que ele vá embora silenciosamente, a menos que queira ver algo pior. Os membros da seita Baekhyun fogem, jurando vingança. Baekhy Van se vira para o ancião e o menino, Seu Woo, e pergunta se eles estão bem, e o menino o chama de guerreiro. Seu Woo se levanta animadamente, lembrando Baekhy Van que ele está procurando um uniforme e anuncia que sua irmã é muito habilidosa em fazer roupas. Ele de repente se curva profundamente diante dele, implorando que ele salve sua irmã. Baekhy Van fica sem jeito e diz que ele precisa de um médico para isso, enquanto a janela azul do sistema aparece ao lado dele. A janela anuncia a descoberta de uma nova oportunidade de negócio e que a classificação do alvo é de nível 3, enquanto o garoto sorri esperançoso. Sua expressão muda imediatamente, e ele sorri pensando que o nível 3 parece promissor e pede ao garoto para lhe contar mais sobre isso. Seu avô começa a explicar enquanto eles caminham, afirmando que seus pais morreram no ano passado, deixando apenas ele e sua irmã. Ele continua dizendo que sua irmã é habilidosa em artesanato, então eles conseguiram se manter. Mas ela recentemente adoeceu com uma doença que congela seus membros. Baekhy Van pensa sobre essa estranha doença. Ele pergunta ao mais velho sobre seu relacionamento com eles. O mais velho explica que ele tem uma pequena loja de tecidos na próxima vila e que costumava dar algum trabalho à irmã do garoto, mas ficou preocupado quando perdeu o contato com ela. Seu avô leva Baekhy Van e o mais velho para sua casa, anunciando sua chegada. Eles entram em uma cabana dilapidada, o que faz Van secretamente esperar que o lugar não desabe sobre eles. Seu avô corre para dentro chamando por sua irmã, dizendo animadamente que ele trouxe um guerreiro matador de fantasmas para salvá-la. Tenta corrigir essa descrição exagerada, mas ele para de repente quando vê a cena chocante de mãos alcançando um fogo flamejante sem serem machucadas. Uma garota aparece sentada calmamente em frente ao fogo e pergunta aos recém-chegados quem são eles. Ele percebe com espanto que a garota, Sova, está colocando seus membros diretamente no fogo sem ser machucada e percebe que sua condição é muito pior do que ele imaginava. O sistema informa que o fogo e a energia fria em seus membros estão se equilibrando. Especula que isso pode ser um efeito colateral de ter uma energia interna baseada em Yin. Ele dá um passo à frente, se apresenta e diz a ela que está aqui a pedido de seu irmão para salvá-la. Ele pergunta a ela se o fogo não dói, e Sova confirma que não, explicando que se ela não fizer isso, seus membros terão queimaduras de frio severas. O mais velho expressa sua preocupação e pergunta a ela por que ela cortou o contato com eles, e ela se desculpa, apontando que seu corpo entrou nesse estado estranho. Baekhy Van pede permissão para verificar seu pulso por um momento para confirmar suas suspeitas. Ela concorda e pede que ele se apresse. Enquanto verifica, o sistema o avisa que ele está absorvendo excesso de energia Yin e que esta situação é perigosa. Ele ordena que ele fique em silêncio, o que intriga Sova, que não vê nada. O sistema confirma que o excesso de energia Yin invadiu seu corpo. Ele anuncia que entende e diagnostica sua condição como constituição Yin extrema, uma condição rara que faz com que seu corpo colete continuamente energia Yin do ambiente e a armazene. Ele menciona que a Rainha da Espada, a amante do Pavilhão da Espada e uma das 10 Celestiais, possui essa mesma característica. Sorhua comenta que não a conhece, mas ela parece uma pessoa incrível. Explica que essa constituição é uma bênção para os artistas marciais, mas em seu caso, ela absorveu muito e carece severamente de energia Yang para equilibrá-lo. Ele então dá a notícia chocante. Se isso continuar, ela morrerá em 3 meses, algo que ela provavelmente sentiu sozinha. Ela tristemente confirma que esperava por isso e pergunta se há alguma cura, enquanto seu U explode de raiva, acusando de ser uma fraude como os outros. Garante ao mais velho que apenas fornecer alimento não será suficiente e só piorará as coisas. Enquanto ele pensa que a chave é encontrar uma maneira estável de restaurar a energia Yang, o sistema oferece a ele uma solução. Complete a missão de essência para obter essência que pode ser usada para aumentar a taxa de recuperação dos membros da seita. A janela explica que a cura menor, que custa 50 de essência, aumenta a recuperação da saúde e da energia interna.
Então, uma nova missão de desafio aparece. Garanta o primeiro discípulo com uma recompensa de 50 de essência. Percebe a oportunidade diante dele, onde ele pode curar Sorrua e ganhar um discípulo ao mesmo tempo, matando 2 coelhos com uma cajadada só. Ele se vira para eles animadamente e anuncia que pode ter encontrado uma maneira. Ele então fala diretamente com Sorrua e oferece a ela para se tornar sua discípula na seita da felicidade celestial. Sova mostra seu choque com a oferta repentina e pergunta a ele o que ele quer dizer ao pedir a ela para se tornar sua discípula. Ele simplesmente pede a ela para confiar nele desta vez. Ela expressa sua hesitação, explicando que nunca aprendeu artes marciais antes e que o pedido é repentino. Ela se lembra de como os artistas marciais falam sobre retidão e honra, mas ela realmente acredita que eles só se importam com seus próprios interesses. Ela se lembra de como eles fingem ajudar, mas no final, eles só estão cuidando de si mesmos e como seus pais morreram presos em uma de suas batalhas. Ela teme que este homem possa ser como eles, fingindo ajudá-la e então abandonando-a. E ela se pergunta por que ele quer que ela se torne uma das artistas marciais que ela despreza. Ela de repente percebe a mão de Baekri Van, que foi congelada por tocar sua energia Yin quando ele verificou seu pulso. Ele estende a mão em direção a ela, sorrindo, e diz a ela que não é um problema para ele, desde que seja essa a maneira de curá-la. Ela fica atordoada com sua reação e se pergunta se este homem é diferente dos outros. Ela suspira, decidindo que não tem outra escolha, e que se esta é a maneira de curar seu corpo, ela confiará nele uma última vez e concorda com seu pedido. No momento em que Sova concorda, o sistema, que apenas pode ver, anuncia a conclusão da missão de desafio, garante o primeiro discípulo, e que ele ganhou 50 de essência. Ele também detecta a queimadura de frio em sua mão. Imediatamente, ele usa a essência para ativar a cura menor. Sorrua é envolvida em um halo de luz e se sente surpresa e calor se espalhando por suas mãos. Sorri, percebendo que o sistema está funcionando. Enquanto o sistema anuncia a adaptação da cura e a concentração de energia, seu fluxo de energia interna aumenta. Ele também sente o efeito de cura, notando que sua própria energia Yang, que foi danificada pelo frio, está começando a retornar. O sistema confirma que os membros da seita, a energia Yang de Van, estão se recuperando. Sova olha para seus membros em descrença, anunciando que suas mãos e pés estão completamente curados. E o voo corre para abraçar sua irmã, enquanto o velho mais velho pergunta a Baekri Van em espanto se ele usou a cura de energia interna, ao qual ele dá uma resposta vaga de que era algo assim. De repente, o mais velho solta uma gargalhada. Ele fala, expressando sua grande admiração e diz que o que ele viu foi uma cena magnífica e que Van é exatamente o tipo de homem que ele gosta, acrescentando que agora entende por que o líder da Aliança Morun valoriza tanto. Huan fica surpreso, imaginando como este mais velho conhece o líder da Aliança. O mais velho percebe que se esqueceu de se apresentar adequadamente e revela sua verdadeira identidade. Ele é Cheongan Yong, o mestre da Companhia de Comércio Angrion, também conhecido como Mestre Angrion. Enquanto isso, na sede da seita Baekhyun, seita da Espada Branca, o líder está repreendendo seus homens que foram derrotados por Van, perguntando-lhes como eles permitiram que uma seita recém-formada os humilhasse dessa maneira. A cena mostra o homem, de maior patente, sendo brutalmente punido e gritando de dor. O líder friamente pergunta a ele se ele está sentindo dor e diz a ele que essa dor não é nada comparada ao ridículo que ele mesmo enfrentará do mundo. Ele então ordena que seus homens os arrastem para a sala de punição, ignorando seus apelos desesperados. Na sede da seita da Espada Branca, o subordinado derrotado implora ao seu líder, seu Yuan, para lhe dar outra chance. O líder ignora o apelo, pensando em Baekri Van da seita da Espada Celestial. Ele decide que deve preparar uma grande festa de boas-vindas para ele. De volta à cabana, Baekri Van se pergunta sobre a verdadeira identidade do velho que conheceu. Ele pergunta diretamente se ele é realmente o chefe da Câmara do Dragão Amarelo, Huang Rian. O velho, Cheongan Yang, ri, confirmando sua identidade. Pensa que sabia que o homem não era comum, mas nunca imaginou que ele fosse tão influente. Sova tenta se desculpar com Gamion por não perceber seu status, mas ele gentilmente garante a ela que não há nada para se desculpar. Ele então volta sua atenção para Baekri Van e oferece a ele para se juntar à Câmara do Dragão Amarelo. Ele promete fornecer todo o suporte que ele precisa. Percebe a magnitude da oferta. A Câmara do Dragão Amarelo é uma guilda massiva que fornece roupas e seda à família real. O sistema o avalia como um possível parceiro de negócios de nível A. Ele sabe que os maiores mestres de artes marciais pertencem a eles, a ponto de uma única palavra de Gamion poder afetar o equilíbrio entre a Aliança Morin e a União Demoníaca. Embora seja uma ótima oportunidade, ele decide que este não é o futuro que procura. Então, ele expressa sua gratidão pela oferta, mas é forçado a recusá-la. Ele explica com um sorriso que acaba de aceitar seu primeiro discípulo.
Gan-yang franze a testa, imaginando como ele se atreve a recusar sua oferta sendo o chefe da Câmara do Dragão Amarelo. Wan confirma sua recusa, mas faz uma contraproposta para que Gan-mion lhe dê a chance de negociar com a Câmara. Em troca, ele promete que dará à Câmara do Dragão Amarelo a fama que ela merece. Gan-mion fica irritado com sua arrogância, imaginando como ninguém pode trazer-lhe fama. Wan explica confiantemente sua oferta de que, dentro de 10 anos, ele construirá uma seita que estará lado a lado com as 9 seitas justas e os 7 portões demoníacos, perguntando, não seria uma troca justa? Gan-mion descreve a alegação como absurda, especialmente de uma seita que nem sequer realizou sua cerimônia de fundação. Wan insiste calmamente que é exatamente isso que acontecerá. Gan-mion de repente cai na gargalhada, admitindo que Wan tem a audácia de fazer alegações ousadas. Wan acrescenta que a fama que prometeu não é para Gan-mion pessoalmente, o que intriga este último. Ele revela seu plano. Ele deseja lidar com o futuro da Câmara do Dragão Amarelo e pede a Gan-yang que o apresente ao seu discípulo. Após um momento de reflexão, Gan-yang concorda. Ele diz que enviará seu discípulo para sua seita em breve e que a decisão de negociar caberá ao próprio discípulo. Mas Gan-yang o avisa que, se sua seita mostrar qualquer sinal de decepção, ele pagará o preço correspondente. Wan responde confiantemente que não há necessidade de se preocupar. Gan-yang declara que o assunto está resolvido. De repente, ele grita, ordenando que a seda seja trazida. A cena muda para mostrar um grupo de pessoas aparecendo do lado de fora da cabana com uma carroça carregada de mercadorias, e os servos cumprimentam Gan-mion, ajoelhando-se no chão. Xiong Gan-mion, mestre Wangrian, presenteia Baikri Van com uma enorme pilha de seda, pedindo-lhe que a aceite como depósito e um presente de agradecimento pela proposta divertida que ele fez. Esta generosidade impressiona Sova e seu voo. Baikri Van aceita o presente agradecido, pensando em quão poderosos são Gan-mion e seus homens, admitindo que eles são verdadeiros mestres. Quando Gan-mion sai, ele pensa na arrogância de Baikri Van e em sua audácia de afirmar que lhe traria fama, e observa que essa arrogância o lembra de outra pessoa exatamente como ele. Ele chama um de seus homens e diz que, como eles já estão fora, gostaria de visitar um velho amigo e ordena que eles sigam para a União Demoníaca. Ele sorri dizendo que faz muito tempo que ele não bebe com o líder da União. De volta à sede da seita de Baikri Wan, que agora está limpa e bonita, Sova pergunta o que ele acha do novo manto que ela mesma fez. Ele responde com entusiasmo que ama o manto e que está perfeito. Ele aparece vestindo um manto magnífico, e o sistema exibe uma mensagem afirmando que é um manto de seda celestial que aumentou sua dignidade e charme. Sova expressa sua felicidade por ele gostar do manto e pede desculpas, dizendo que é sua primeira vez trabalhando com uma seda tão fina. Wan comenta o quão confortável ele se movendo no novo manto, enquanto seu voo os observa com admiração. De repente, uma janela do sistema aparece diante dele, anunciando que ele criou uma vestimenta de qualidade excepcional e pedindo que ele escolha sua recompensa. Ele vê uma janela de recompensa oferecendo técnica avançada de cura, elixir de talento superior ou desbloquear traço único. Enquanto pensa que a técnica e o elixir parecem ótimos, ele decide escolher desbloquear um traço único primeiro. O sistema anuncia que ele agora pode desbloquear os traços de seu discípulo. Uma janela aparece exibindo as informações de Sorrua, 17 anos, descrevendo-a como tendo nascido com um corpo em extremo e tendo um potencial excepcional como artista marcial, mas carecendo de resistência devido à inatividade. O sistema exibe os traços disponíveis: diligência, dificuldade e responsabilidade. No entanto, um aviso aparece de que a energia interna do discípulo é insuficiente e o desbloqueio de traços está atualmente indisponível. Wan pergunta com raiva por que ele não pode escolher nenhum deles. O sistema explica que o discípulo deve crescer e subir de nível antes que os traços possam ser desbloqueados. Wan descreve isso como injusto. Ele decide que não tem escolha a não ser ajudar Sorrua a crescer para que eles possam desbloquear esses traços. Ele se vira para ela e anuncia que é hora de começar o treinamento adequado. Sorrua se sente nervosa, imaginando se ela será boa em artes marciais, e teme cometer erros. Ela se lembra do que ele lhe disse antes, quando disse que tudo ficaria bem e que ele poderia consertá-la e ajudá-la a mudar. Ela reúne sua coragem, decide confiar nele e pergunta ansiosamente qual é a primeira técnica que ela aprenderá. Ele diz a ela que seu primeiro treinamento é a postura do cavalo, também conhecida como a postura do cavaleiro. Ela fica visivelmente desapontada, pois esperava algo mais impressionante. Ele explica a ela que este é o melhor exercício básico para construir sua resistência fraca e diz a ela para se concentrar em fortalecer seu corpo por enquanto. Ela pergunta quanto tempo ela deve manter a posição. Ele sorri e diz que o objetivo é cerca de 1 hora, então grita para ela começar. Ela parece determinada, mas hesitante. Ela expressa suas dúvidas, dizendo que nunca fez nada parecido antes e pergunta se ela realmente pode aprender artes marciais.
Ele a tranquiliza, lembrando-a de que ela tem um corpo yin extremo. Ele explica que seu corpo naturalmente coleta energia interna e, embora seja energia yin, ela se estabilizará assim que ela formar um núcleo para ela. Ele pensa consigo mesmo feliz que ela é um talento celestial que ele nunca pode deixar escapar. E Iran vem correndo em sua direção em estado de pânico e entrega-lhe uma carta selada, dizendo que é da seita da Espada Branca. Iran pergunta preocupado se Juan conhece o líder deles. Ele recebe a carta, percebendo que é sobre os homens que ele derrotou no dia anterior, enquanto Seu continua a amaldiçoá-los e chamá-los de canalhas. Ao ler a carta, ele descobre que é um convite dirigido à seita da Espada Celestial, sua nova seita, para participar de um torneio de artes marciais. Iran explica que a seita da Espada Branca é a força dominante na região, e seu líder é famoso por seu mau temperamento e sua reputação de desmantelar seitas fracas sob o disfarce de duelos amigáveis. Ele acha estranho que um líder desta estatura tenha como alvo uma seita desonrosa como a deles. Wan fica irritado com este insulto e pergunta se ele pretende insultar sua seita, e Iran rapidamente volta atrás, insistindo que foi um mal-entendido. Bakri Van sorri, entendendo que o objetivo do líder é humilhar uma seita em ascensão e acha isso divertido. Ele declara que esta é uma oportunidade perfeita para espalhar o nome de sua seita. Sua discípula Sorru expressa sua preocupação, apontando que há apenas 2 deles e que ela pode impedi-lo. Ele a surpreende dizendo que ela é quem vai participar do torneio e sozinha. Depois que ela processa as palavras, ela grita de terror que estará lutando sozinha. Mais tarde naquela noite, Sov está exausta no chão reclamando que sua resistência diminuiu e imaginando por que ela está sendo forçada a praticar a postura do cavalo excessivamente. Ela não praticou com uma espada o dia todo e só aprendeu os movimentos básicos de corte que as crianças fazem. Sua ansiedade aumenta porque o torneio é em menos de 2 semanas. Ela realmente se pergunta o que seu líder de seita está pensando. Ela se lembra de como ele a tranquilizou com um sorriso e disse para ela não se preocupar, então ela decide se levantar imediatamente para ir perguntar a ele. Ela o encontra acordado em seu quarto, costurando uma roupa e murmurando para si mesmo que é mais difícil do que ele pensava. Ela percebe que ele está falando sozinho novamente. No mesmo momento, o sistema o alerta de que o sangramento da 23ª ferida que ele infligiu a si mesmo começou, e ele raivosamente diz para ele ficar quieto. Ela fica do lado de fora da porta e o observa. Ele pensa consigo mesmo que espera que Sova comece a duvidar do treinamento de postura do cavalo em breve, e que ele deve se apressar e terminar suas vestes de treinamento antes que ela venha até ele. Ele levanta o manto completo esperando que ela goste. Ela se comove com o que ele está fazendo por ela e silenciosamente retorna ao seu quarto. De repente, o sistema anuncia que o traço de responsabilidade de Sova está prestes a florescer. Ele se surpreende com a notificação repentina. Chega o dia do torneio organizado pela seita da Espada Branca. Na mesa de registro, alguns oficiais estão resmungando, se perguntando por que a partida amistosa de repente se tornou um torneio, e um aponta que o rumor de seus homens sendo derrotados pela seita da Felicidade Celestial já se espalhou. Eles percebem que o líder planeja usar o torneio para dar um exemplo deles na frente das outras seitas e para mostrar as consequências de desafiar a seita da Espada Branca. Um dos oficiais sorri zombeteiramente, dizendo que esses estranhos escolheram a briga errada, então olha para cima surpreso. Ele vê Bakri Van e Sov em pé diante dele. Ela calmamente pergunta onde assinar. O oficial atordoado responde a ela. Enquanto ela assina, ele olha para ela e pensa consigo mesmo, se perguntando se esta seita contrata seus membros com base na aparência, comentando, ela é tão fofa. O oficial da mesa de registro faz um comentário sarcástico sobre suas roupas, o que irrita Juan. Mais tarde, na sede da seita, Bakri Van pergunta à sua discípula sua opinião sobre o novo manto. E embora ele admita que sua costura não é perfeita, ela expressa sua imensa felicidade com ele. Na arena do torneio, o líder da seita da Espada Branca, Seu Yuan, anuncia o início do torneio de duelos da Espada Branca, explicando que seu propósito é promover a amizade entre as seitas justas. Ele acrescenta que também é um evento para os novos brotos que liderarão o futuro, e é por isso que ele revelou um pequeno presente. O presente está aberto para ser uma pílula de menor clareza, o que surpreende os participantes. O sistema explica que é um elixir raro refinado pelo povo Genyu de Wudan, e tomá-lo fortalece o Qi e o sangue e ajuda a estabelecer o centro de energia. Su Yuan então anuncia que o vencedor do torneio receberá esta pílula, o que excita a multidão que elogia sua generosidade. Enquanto um assistente informa ao líder que o sorteio está pronto, este último sorri astutamente, pensando consigo mesmo e chamando os participantes de tolos e insistindo que ele fará com que eles nunca mais ousem desafiar sua seita novamente. Ele promete mostrar a eles a vasta diferença de poder. Os eventos se movem para a área de torneio 3, rodada preliminar, onde Sova está nervosamente em pé, se perguntando se ela pode ter um bom desempenho.
Baekri Van a tranquiliza, pedindo-lhe para lembrar de seu treinamento, ao que ela responde preocupada que tudo que ela fez foi a postura do cavalo. Ele diz a ela para confiar nele porque ele é quem a treinou. Ele garante a ela que ela se tornou muito mais forte do que era. Ela decide tentar, embora não esteja totalmente convencida. A rodada preliminar na área 3 começa. Ela se apresenta como Sova da seita da Felicidade Celestial, e seu oponente se apresenta como Sheuxan, um discípulo de terceira geração da seita da Lua Azul. Ele zomba dela, notando que ela não apenas carece de experiência, mas também parece que nunca segurou uma espada antes. Ela admite nervosamente que só treina há um mês. O oponente se torna mais sarcástico e promete ensiná-la uma lição e dá ao árbitro o sinal para começar. Ele se mantém firme ousadamente, dizendo a ela para atacar com toda a sua força. Mas em um único momento, ela se aproxima dele e desfere um golpe nocaute, enviando-o ao chão em meio ao espanto do público. E os árbitros que não podiam acreditar que a partida foi decidida com um único golpe, Baekri Van sorri, lembrando-a de que ele pediu que ela confiasse nele. O árbitro atordoado anuncia a vitória de Sorrua da seita da Felicidade Celestial. Baekri Van pensa sobre sua estratégia, explicando para si mesmo que, nas últimas 2 semanas, ele ensinou a ela a mentalidade de um artista marcial. Ele explica que atingir um oponente com força total é difícil para iniciantes que têm medo de machucar seus oponentes. Ele conclui seu pensamento de que Sorrua, ao contrário deles, pode usar todo o seu poder. Ela corre animadamente em direção ao seu líder, anunciando que venceu. Ele a observa, pensando consigo mesmo que ela deve passar pelas rodadas principais sem nenhum problema. Ele decide que não precisa mais se preocupar com ela e que agora deve vagar por aí para ver se há outros participantes interessantes. O árbitro anuncia a próxima partida para Jingguan da seita da Espada Branca, o que chama sua atenção. Ele observa Jingguan derrotar rapidamente seu oponente que implora para que ele espere. O oponente derrotado admite sua derrota. Mas ignorando a rendição, Jingguan levanta sua espada com uma aura vermelha intensa. Ele desfere um golpe brutal em seu oponente caído que grita para que ele pare. O árbitro intervém, gritando que a partida já acabou. Jingguan é declarado vencedor. Ele observa a cena com nojo, notando que Jingguan é uma pessoa desprezível que recorre a truques sujos mesmo contra um oponente que ele claramente supera. Sova corre feliz em direção a ele, dizendo que chegou às rodadas principais. Ela diz a ele animadamente que usou toda a sua força e venceu facilmente, assim como ele lhe disse. De repente, ela sente uma intenção de matar forte e desconfortável e percebe que está vindo da pessoa que ele está olhando, Jingguan. Ele diz a ela que, se as coisas continuarem assim, ela provavelmente o enfrentará nas rodadas principais. Alguém os interrompe, parabenizando-os por seu progresso, e revela sua identidade como seu Yu Evan, o líder da seita da Espada Branca, o que choca Sova. Ele oferece um pedido de desculpas falso pela grosseria de seus discípulos no dia anterior. Ele responde friamente que isso não o incomoda, mas acrescenta sarcasticamente que parece que os discípulos do líder precisam de mais treinamento. O líder ignora o insulto e elogia Sova, considerando maravilhoso que uma jovem chegue às rodadas principais. Mas ele acrescenta que é uma pena que seu próximo oponente seja alguém e que este seja o máximo que ela irá. Ele então se oferece para que ela se junte à sua seita, apontando seu talento especial. Ele responde zombeteiramente, agradecendo ao líder por suas amáveis palavras sobre suas pinturas, significando sua discípula. Ele acrescenta que os discípulos da seita da Espada Branca parecem um tanto úteis. A palavra um tanto irrita o líder que imediatamente chama um de seus discípulos, Wang Bao. Ele ordena que ele escolte Van e Sova para seus quartos e deseja que eles aproveitem o resto do evento. Van responde que eles aproveitarão se puderem. Enquanto caminham, Wang Bao se apresenta como o primeiro discípulo da espada da seita da Espada Branca. O sistema observa que ele, com 21 anos, tem uma construção muscular excepcional e um talento para entender e dominar rapidamente novos movimentos. Ele os guia para o lugar onde eles ficarão. De repente, ele começa a sentir os músculos do ombro e do braço de Wang Bao. Ele sorri e o elogia por sua grande altura e constituição, o que faz com que o rosto de Wang Bao fique vermelho enquanto ele o agradece desajeitadamente. Ele rapidamente abre a porta do quarto de hóspedes e pede que descansem, então sai. Sova agradece a ele, então se volta para Huan para perguntar sua opinião sobre seu próximo oponente, mas ele pede a opinião dela em vez disso. Ele continua falando com ela, dizendo-lhe com um sorriso que ele considera aquele camarada, Wang Bao, como um irmão mais novo para ela, o que a choca muito com esta declaração repentina. A cena volta ao passado, onde o líder da seita da Espada Branca, seu Yuan, está interrogando um jovem pedindo seu nome, e o jovem confirma que seu nome é Wang Bao. O líder fica impressionado com seu físico forte e excelentes músculos para sua idade e diz a ele que ele tem talento e se tornará um discípulo da seita da Espada Branca. Wang Bao agradece a ele com grande entusiasmo.
Mais tarde, durante um duelo de treinamento, ele é facilmente derrotado por outro discípulo chamado Jingguan. Um espectador comenta como é incrível que Jingguan tenha derrotado um discípulo 3 anos mais velho que ele. Wang Bao, deitado no chão, tenta explicar a Jingguan que era só um treino e não precisava de tanta dureza. O líder vira o rosto, declarando que se enganou sobre Wang Bao. O jovem observa em choque, enquanto o líder declara que ele não passa de uma casca vazia com um bom físico. Ele friamente ordena que ele passe o resto da vida limpando o que os colegas mais jovens sujarem. O flashback termina, e Wang Bao acorda assustado desse pesadelo. Ele se surpreende ao encontrar Jingguan em seu quarto, que diz que ele acordou. Ele explica que veio aquecer antes do torneio. Wang Bao tenta se desculpar, dizendo que não está se sentindo bem. Jingguan zomba de sua desculpa e insiste que precisa dele agora. Ele acrescenta sarcasticamente que, como um homem cujo único trunfo é o físico, ele deveria ao menos se fazer útil em momentos como este. Wang Bao concorda relutantemente. Ele manda ele se apressar. Ele só está fazendo um aquecimento leve e sai, deixando Wang Bao em estado de desespero. De volta à arena do torneio, o árbitro anuncia o início da partida semifinal. Baikri Van é lembrado explicando a Sova que sua próxima oponente é o Jin, e seu estilo é a espada fantasma. Ele explica a ela que esse estilo é cheio de variações e é difícil de prever, mas deixa grandes aberturas se não for executado com precisão. Quando ela pergunta o que ela deveria fazer, ele sugere que ela tente não se deixar enganar. Ele diz a ela que ela não está errada, mas para ela, existe um jeito muito mais fácil e pede para ela fazer aquilo, algo específico que não foi revelado, e garante sua vitória se ela confiar nele. Ela concorda ansiosamente. No presente, Euron se junta a Baikri Van expressando seu espanto com Sova chegando às semifinais. Ele o parabeniza por essa conquista em apenas um mês. Won sorri confiantemente e diz a ele que aceitará os parabéns depois que ela vencer a final amanhã, o que choca Errang, que pergunta se ele está falando sério. No ringue, Oh Jeon se dirige a Sova, dizendo que lhe dá crédito por ter chegado tão longe, mas sua sorte termina aqui. Ele diz a ela com um sorriso arrogante que todos aqui esperam sua derrota. Ela responde com um sorriso confiante, dizendo que ele está errado porque pelo menos o líder de sua seita disse que ela venceria. O Jeon zomba da confiança dela, dizendo, tal mestre, tal discípulo, e os chama de loucos. O árbitro anuncia o início do duelo, e Sova corre em direção ao oponente, declarando que vencerá a partida de hoje. A partida semifinal começa entre Sova e seu oponente, o Gion, o usuário da espada fantasma. E Iran, o corretor, comenta que os fundamentos do discípulo da seita da espada branca parecem estar em um nível diferente. O Gion lança um ataque enganoso usando sua técnica, zombando dela e perguntando se ela vai desistir tão rápido. Ela se lembra das instruções de seu líder, Baikri Van, de que, se ela não conseguir distinguir entre um ataque real e um fantasma, ela deve defender sua linha central. Ela assume uma postura defensiva, mas o ataque de OGM consegue romper sua defesa e empurrá-la para trás. Ele expressa surpresa por ela ter conseguido bloquear o golpe, admite que a subestimou e, em seguida, se prepara para atacar seriamente usando sua energia. Ele lança um ataque de espada fantasma mais complexo, atacando-a de vários ângulos ao mesmo tempo. A cena volta às instruções de Becker e Van para ela, onde ele explicou que os usuários da espada fantasma são relativamente fracos em combate direto e tentam manter distância. Ele garantiu a ela que, contanto que sua arma possa alcançá-lo, ela pode vencer. No presente, o Jun zomba dela, e ela responde que ela apenas começou. Ela ignora as ilusões e corre diretamente em direção a ele, executando a estratégia de seu líder. Ele continua seus ataques fantasmas e zomba de seus movimentos óbvios enquanto desfere um golpe real. Ela desvia dos golpes, mas é atingida por um contra-ataque poderoso. Baikri Van observa seriamente enquanto Yuran parece chocado. Ela cai no chão, e Ogin declara sua vitória. Ela se ajoelha no chão, ofegante de exaustão. Ele friamente diz a ela que esperava mais, mas parece que é tudo o que ela tem. Ela se levanta com dificuldade e grita que ainda não acabou. Ele zomba dela, imaginando o que ela pode fazer quando mal consegue ficar de pé. De repente, ele se surpreende ao vê-la correndo em direção a ele com determinação. Ele fica nervoso e acha isso ridículo. Ela declara que este golpe vai acabar com isso. Ela executa o golpe supremo básico, segunda forma, corte final, desferindo um golpe direto e decisivo em seu oponente. Baikri Van sorri, enquanto Yuran grita animadamente, declarando sua vitória. Um dos discípulos da seita da Espada Branca, que foi derrotado anteriormente, se levanta e protesta em voz alta, alegando que ela cometeu um erro e fingiu derrota para lançar um ataque surpresa. Chama essa alegação de teimosia, mas o discípulo grita com raiva, imaginando como seu discípulo poderia perder para uma garota como ela sem trapacear.
Baikri Van pergunta com uma voz fria se a seita da Espada Branca sempre carece de etiqueta, permitindo que um mero discípulo discuta com o mestre de outra seita. O discípulo aterrorizado recua, tentando se desculpar. O líder da seita da Espada Branca, seu Yu Evan, intervém para oferecer um pedido formal de desculpas pela grosseria de seu discípulo, que Becker Yuan aceita. No entanto, o líder insinua seu desprazer, considerando lamentável que Yuan tenha declarado arbitrariamente a derrota de seu discípulo. Mas, no final, ele concede a derrota de sua seita nesta partida. O resultado é oficialmente anunciado como a vitória de Sova, e a multidão murmura de espanto, imaginando como uma garota que está treinando há apenas um mês poderia derrotar um discípulo da seita da Espada Branca. Ela acena animadamente para Juan, gritando que ela venceu, e ele a elogia silenciosamente, mencionando brincando que Iran pagará o jantar hoje à noite. Da multidão, Wang Biao observa Sova no palco, parecendo nervoso e com o coração acelerado. Mais tarde, seu Yuan secretamente ordena que Wang Biao coloque veneno na refeição de Sova, especificamente um agente paralisante forte o suficiente para retardar seus movimentos na partida de amanhã. Ele acrescenta que a mera derrota não é suficiente e ordena que ele informe Jingguan, o discípulo violento, para quebrar seus membros e paralisá-la. Wang Biao se recusa, insistindo que não pode fazer algo assim e recebe um tapa forte no rosto de seu líder. Ele o chama de tolo, dizendo que, se lhe falta talento, ele deveria ao menos ter astúcia. Ele então o esbofeteia novamente, justificando que é por isso que seus colegas mais jovens o superam. Naquele momento, Baker Ivan aparece, comentando sarcasticamente que o líder da seita da Espada Branca é muito rigoroso ao disciplinar seus discípulos. Tanto o líder quanto Wang Biao se surpreendem com sua presença. Van sorri e os cumprimenta sarcasticamente. Koyuan acusa Juan de ser indelicado por interferir nos assuntos de outra seita. Ele ignora a acusação e diz que, independentemente das circunstâncias, o líder está sendo muito duro com Wang Biao. O líder responde que é seu dever guiar seus discípulos e diz a Juan para cuidar de sua própria vida, mas ele responde que está aqui em negócios com ele. Quando ele pergunta sobre esses negócios, Van exige que ele entregue Wang Biao à seita da felicidade celestial. Wang Biao fica chocado com esse pedido repentino. Apontando para si mesmo em descrença, Van explica com um sorriso que, com base no que ele vê, seus métodos sexuais se adequariam muito melhor ao Wang Biao do que ao sexo com Espada Branca. Seu Yuan fica zangado, presumindo que Wang Biao se aproximou de Van e que é por isso que ele se recusou a cumprir suas ordens anteriores de envenenar Sova. Wang Biao tenta negar isso freneticamente. O líder sorri astutamente e anuncia que aceita a oferta de Juan, mas acrescenta que seria uma pena desistir de um discípulo que ele tanto preza e sugere uma simples aposta. Enquanto isso, Sova sente um arrepio repentino, imaginando para onde seu líder foi, enquanto o líder pensa que ela é talentosa demais para ser deixada para apodrecer em uma pequena seita. Ele sugere que a seita vencedora no torneio pegue um discípulo da seita perdedora, o que horroriza Wang Biao. Ele acrescenta que só está fazendo essa oferta porque é uma pena perder Wang Biao, e Juan concorda imediatamente. Wang Biao tenta convencer Juan a recuar, considerando que a brincadeira foi longe demais. Seu Yo Juan o ignora dizendo que espera ansiosamente pelo resultado e sai pensando que o único discípulo de Juan está prestes a desaparecer. Depois que eles saem, Juan para o chocado Wang Biao e pergunta por que ele acha que o escolheu. Ele diz a ele que não faz promessas vazias e pede que ele pense cuidadosamente sobre isso. Wang Biao pergunta em pânico se a senhora Sova sabe sobre essa aposta. Baikri Juan continua falando com ele, dizendo com um sorriso que Sova ficaria feliz em ter um discípulo júnior e que é uma pena deixar um talento como ele apodrecer na seita da Espada Branca. Então, ele confirma alegremente que tudo o que ele tem que fazer agora é ganhar a aposta. Ele se vira para Sova e diz a ela que não quer pressioná-la, mas pergunta diretamente se ela pode ganhar este torneio. Ela responde que fará o seu melhor, é claro, mas lembra ele que foi ele quem lhe disse que as chances eram de 50 e 50. Ele confirma isso, mas acrescenta que sabe que ela pode fazer isso. Ele sorri para ela com confiança e diz que acredita nela. A determinação dela se fortalece e ela responde com entusiasmo que vai vencer. Naquele momento, o sistema aparece anunciando que a característica de responsabilidade de Sorrua despertou. Em outro lugar, o líder da seita da Espada Branca, seu Yuan, adverte seu discípulo Jingguan para não ser descuidado. Ele ordena que ele deve vencer e que não haverá mais humilhação. Jingguan concorda com ele. Wang Biao se aproxima dele e o aconselha a ter cuidado. Jingguan zomba, insistindo que não será tão imprudente quanto Gaion, e zomba de Wang Biao por colocar sua confiança no golpe de sorte que a iniciante Sorrua deu. Ele declara com determinação que vai esmagar cada pedaço dessa falsa esperança. Na arena de duelo final, o árbitro chama os competidores, Sorrua e Jingguan, para se apresentarem. Jingguan se dirige a Sorrua, reconhecendo que ela chegou à final, mas diz a ela que sua maré de sorte termina aqui.
Ela responde calmamente que eles terão que lutar para descobrir. O duelo começa, e Jingguan pensa que, como iniciante, Sorrua tentará evitar o confronto direto e aproveitar as oportunidades. Mas ele se surpreende quando ela corre diretamente em direção a ele. Ele é forçado a bloquear seu poderoso golpe, soltando um grito abafado de surpresa. Ele fica chocado, se perguntando como sua energia interna poderia ser mais forte do que ele pensava. Ela se lembra do que Huan explicou a ela, que seu oponente presumiria que sua energia interna é mínima, mas ele a lembra que ela possui um corpo yin extremo, uma constituição que naturalmente acumula energia interna. Ela continua a lançar ataques contra Jingguan. Ela acha que tem uma chance. Ela salta alto no ar, o que surpreende Jingguan. Ele se prepara para evitar o ataque dela. Ele então desfere um golpe poderoso nela. Ela cai no chão com força. Sova se levanta, e Jingguan admite para ela que sua energia era mais forte do que ele esperava. Ele se levanta e lança um ataque, gritando que ela não é nada além de um iniciante. Ela consegue bloquear o ataque dele, mas a força do impacto a faz cambalear para trás. Ela conclui que seu oponente é forte em comparação com aqueles que ela enfrentou antes. Ele jura que vai acabar com isso em 10 segundos. Ela luta, pensando que não pode perder assim. Enquanto ela continua a lutar, o sistema anuncia que sua característica de responsabilidade foi ativada. Ele explica que as características de diligência e dificuldade foram confirmadas e que, com base na responsabilidade, elas se fundirão. Como resultado desta fusão, uma nova característica única conhecida como espelho claro de água parada se manifesta. O sistema explica que essa característica aumenta muito a percepção e o julgamento em situações difíceis e críticas. Graças a essa nova habilidade, ela consegue desviar do ataque surpresa de Jingguan, mas perde sua arma. Ela se sente ansiosa com essa situação perigosa e sente medo da aura perigosa que emana dele. Jingguan reconhece sua resiliência, mas ameaçadoramente se pergunta se ela pode suportar seu próximo golpe enquanto prepara um ataque poderoso e perigoso. Ela é mostrada se preparando para o golpe. Ele corre para um golpe final, gritando que acabou. Baikri Van grita o nome dela, preocupado com ela. Ela se lembra das palavras de seu líder dizendo a ela que ele acredita nela. Uma colisão massiva ocorre. Baikri Van está extremamente preocupado com o resultado, enquanto Yaran parece chocado. O líder Seu Huang reconhece a técnica, se perguntando se é a arte fria do Lin. Sova executa o ataque final básico, terceira forma, cercado por uma aura de energia gelada. Depois que ela executa o ataque, ela sente dormência na mão. Ela cai no chão, e Baikri Van fica chocado. Ele corre em direção ao ringue chamando por ela, mas o árbitro o impede, lembrando de que não tem permissão para subir durante o duelo. Alguém grita com ele, se perguntando do que ele está falando, e aponta que o duelo já está decidido. Jingguan é mostrado deitado no chão inconsciente. O árbitro confuso anuncia que a vencedora é Sova da seita da felicidade celestial. Sova sorri alegremente para Baikri Van. O líder Seu You a observa com intensa raiva, pensando que Baikri Van fez de sua seita motivo de chacota. No ringue, perguntam à garota exausta se ela consegue se levantar. Ela sorri e diz a ele que cumpriu sua promessa. Van sorri enquanto Yuron aplaude com entusiasmo, parabenizando-a por uma boa luta. Ele continua a parabenizá-la, e Van pede que ela retribua o gesto à multidão. O árbitro se levanta para anunciar que a vencedora do torneio da Espada Branca é Sova da seita da felicidade celestial. Baikri Van dá um passo à frente e anuncia para a multidão que, como líder da seita da Espada Celestial, gostaria de dizer algumas palavras. Ele anuncia que daqui a um mês, a cerimônia oficial de fundação da seita da Espada Celestial será realizada, e ele pede a presença de todos os presentes. Seu anúncio causa grande agitação entre a multidão, pois as pessoas se perguntam como a seita da Espada Branca poderia perder para uma nova seita que nem sequer realizou sua cerimônia oficial de fundação. O líder da seita da Espada Branca, Seu Huang, explode em raiva, gritando com Baikri Van, chamando-o de bastardo e acusando de usar o torneio como uma plataforma para anunciar a cerimônia de fundação de sua seita. Ele continua suas acusações, alegando que escondeu o fato de que seu discípulo usou a habilidade fria do Yin e se atreveu a agir na frente dele. Quando ele se aproxima para atacar, seu discípulo Wang Pão o impede, agarrando seu braço, o que o irrita, e ele pergunta o que ele está fazendo. Ele implora que ele permaneça calmo. Sua raiva cresce, e ele acusa Wang Pão de já estar do lado da seita da Espada Celestial e se prepara para atacá-lo. Ele declara que os traidores devem ser executados imediatamente para o horror de Wang Pão. Ele lança um ataque poderoso em direção a ele, mas Baikri Van aparece de repente para bloquear o ataque e friamente pergunta a ele o que ele está fazendo. Ele declara que Wang Pao agora é um discípulo da seita da Espada Celestial e o adverte contra tratá-lo de forma imprudente. Com olhos brilhantes, ele oferece que, se estiver insatisfeito com o resultado do torneio, pode lutar com ele pessoalmente em nome de Wang Pao.
Ele aperta sua mão com força. Ele reprime sua intensa raiva, o empurra para longe e grita para ele fazer o que quiser. Enquanto ele sai, ele grita com Wang Pao, dizendo que detesta vê-lo e ordenando que ele se perca. Ele cerra o punho de raiva, jurando nunca esquecer a humilhação que Bai Van lhe causou. Enquanto caminham, Van pergunta a Wang Pao se ele ainda tem algum arrependimento. Ele nega, mas expressa dúvida em sua capacidade de recomeçar como alguém que não tem talento. Ele coloca a mão em seu ombro, garantindo que ele já é um excelente artista marcial e promete provar isso a ele sem dúvida. Ele fica profundamente emocionado, e seus olhos se enchem de lágrimas ao se lembrar dos insultos de seu antigo mestre, que o chamava de casca vazia e apenas um homem bonito. Com renovada determinação, ele agradece e promete trabalhar duro a partir de agora. O sistema anuncia que ele se tornou oficialmente o segundo discípulo da seita da Espada Celestial. Com o torneio concluído, Yaron reclama que Juan roubou os holofotes com seu anúncio, embora Sova tenha sido quem ganhou. 2 semanas depois, na sede da seita, Wang Pao é visto treinando diligentemente na postura do cavalo. Ele arfa de exaustão e pergunta ao seu mestre o que ele deve fazer além da postura do cavalo, enquanto Sova passa correndo brincando, rindo e chamando por ele. Ela limpa a garganta, assumindo o papel de discípula sênior, e diz a ele que o líder sempre enfatiza o básico. Ela, com 2 meses de treinamento, o aconselha a não ser impaciente e a treinar duro para um dia se tornar como ela. Ele, com 8 anos de treinamento, ri desajeitadamente e concorda. Ele sorri e diz que ainda está confiante em suas habilidades físicas, então ela diz a ele que, se for esse o caso, ele pode buscar a água sozinho. Bai Van observa seu novo discípulo, e o sistema exibe seu perfil. Wang Pao, 21 anos, segundo discípulo. Ele revela seus pontos fortes, uma estrutura óssea excepcional e um talento prodigioso para entender e absorver técnicas, e suas fraquezas, um senso muito baixo de energia tímida. Ele coleta energia interna lentamente. Isso pode ser compensado com concentração espiritual. Suas características únicas, atualmente inutilizáveis, também aparecem: tímido, diligente, autodisciplinado. Ele confirma que isso corresponde às suas suspeitas. Ele analisa que seu talento reside em sua compreensão das técnicas e em sua imagem mental firme. Além de sua resistência, enquanto observa brincar com seu Wu, ele pensa em seus novos discípulos, primeiro Sova e agora Wang Pao, e sorri, satisfeito com seu olhar atento para o talento. Yuran pergunta a ele como estão os preparativos para a cerimônia de fundação. Van agradece, confirmando que as coisas correram bem graças à sua ajuda. Yuran diz humildemente que é apenas um investidor, então diz a ele que, graças à promoção durante o torneio, muitas mensagens chegaram de pessoas confirmando sua intenção de comparecer à cerimônia de fundação, o que o surpreende. Mas ele acrescenta uma ressalva, dizendo que entre as cartas está uma ordem da Aliança Murun, o que o choca. Ele abre o pergaminho apenas para descobrir que a Aliança Murun está exigindo que eles passem por uma revisão de plágio em relação à habilidade central da família Bekri, o que o deixa muito perplexo. Yaran grita, denunciando o momento, perguntando-se por que eles estão solicitando isso agora, 15 anos depois que a família Bekri publicou a habilidade. Van pensa com um sorriso sarcástico que este método de atingir as fraquezas é típico de sua família e se sente frustrado por as coisas estarem indo tão bem antes disso. Ele afirma para si mesmo que as artes marciais de sua seita são o produto de 15 anos de sua própria visão, e nenhum único fio das técnicas de sua família está tecido nelas. Mas ele percebe que se o examinador da Aliança Murran decidir ficar do lado de sua família, será difícil evitar uma condenação por plágio. Yuran percebe com horror que se eles falharem na revisão, eles não poderão transmitir a arte e deverão uma enorme compensação, o que o faz gritar por seu dinheiro. Ele acrescenta que, mesmo que eles consigam um reexame mais tarde, os padrões serão muito mais rigorosos. Wang Pao interrompe entrando e chamando pelo líder da seita. Yuran anuncia que deve partir agora e sai, deixando Juan e Wang Pao. Juan acha que eles provavelmente vão atacar a cerimônia de fundação. Ele decide que eles devem verificar as diferenças nas habilidades principais de tantas seitas e casas conhecidas quanto possível para que não encontrem brechas para acusá-los de plágio. Mas ele enfrenta um problema em como obter essas habilidades principais imediatamente. Enquanto isso, seus 2 discípulos, Sova e Wang Pao, chamam por ele em confusão. Sova entra correndo gritando, líder da seita, parecendo extremamente frustrada, e ele pergunta a eles o que está acontecendo. Eles dizem a ele que convidados chegaram, o que o assusta. Na entrada, uma mulher chamada Xion se pergunta se aquele patriarca mesquinho realmente comprou esta propriedade. Seu enorme companheiro, Nangang Vo, a avisa para não tocar em nada imprudentemente antes que ele a mate. Quando Van aparece, ele pergunta a ele suas identidades. Nangun Vo o cumprimenta, chamando por seu antigo título, Grande Patriarca da Unidade do Céu Azul. Os 2 convidados são apresentados.
Nangun Vo, um membro da grande unidade do céu azul da família Nangun, e Cheon, o líder da unidade. Ele então pergunta a ele se ele é agora o líder da seita da espada celestial. Baekri Van começa a rir, o que intriga Sov e diz que a chegada deles poderia mudar tudo, e ele pensa em sua família. Enquanto isso, em outro lugar, Yaran discute a situação com seu ajudante, postulando que se este pedido for apoiado pela família Baekri, bem conectada, a aliança Murun provavelmente ficará do lado deles, e ele se pergunta se eles deveriam se retirar. Mas seu ajudante responde que não há necessidade de hesitar, apontando que este julgamento está em um nível completamente diferente e não é um problema simples como o da seita da espada branca. Yaron chama seu ajudante, Gaion, e ordena que ele redija e envie uma carta. Quando perguntado onde, ele explica que se eles temem a influência da aliança Murun e de sua família, talvez eles devam aumentar a aposta. Ele sorri astutamente, declarando que verá se eles podem arrastar a união demoníaca para isso também. Na sede da família Baekri, alguém fala com o mestre do salão externo, Baekri Sung, dizendo que ele está cometendo um ato desnecessário. Fica claro que ele está falando com o chefe da família, o pai de Huan, questionando o ponto de solicitar uma revisão de plágio para uma habilidade central de uma seita que ainda nem abriu e o lembra que ele o avisou para não provocá-lo. Ele reconhece que o chefe da família realmente o avisou e responde que a decisão de provocar foi unilateral feita pelo próprio chefe da família. A conversa entre eles continua. Seung estava avaliando os filhos de Kang, observando que o filho mais velho, Vana, Baekri Van, não se importa com artes marciais, é fraco e sem talento, enquanto a filha, Sanan, é talentosa, mas impulsiva e, mais importante, uma garota. Baekri Kang responde calmamente que não há problema em uma garota herdar a família, pois não há regra contra isso em sua família. Shun fica zangado, perguntando a ele como ele deixou aquele garoto, Van, sair da família, se perguntando se ele não o valorizava. Ele o lembra que Van era uma criança que se destacava em talento, inteligência e até mesmo temperamento, a ponto de ninguém ter se oposto a ele ser o herdeiro. O pai concorda calmamente com ele. Shun insiste que ele deve ser trazido de volta e mostrado que seu lugar é aqui, e ele deve ser lembrado de que suas raízes estão com sua família, enfatizando que está à vontade do conselho de anciãos e do salão externo. Baekri Kang concorda, considerando que ele cumpriu seu dever como pai. Ele acrescenta que a diversidade é necessária para o crescimento e que seu filho deve aprender a proteger sua seita. Ele ordena que Seung vá e o faça entender que onde quer que ele vá, ele está sob o céu da família Baekri. Ele se curva, prometendo trazer Vana de volta para a família. A cena muda para o dia da cerimônia de abertura da seita da felicidade celestial. Baekri Seung está ao lado de Yi Sou, o vice-comandante militar de 3 divisões na Aliança Morun. Ele o tranquiliza para não se preocupar, afirmando que, até agora, nenhuma seita sobreviveu a uma revisão de plágio de habilidade central. Sung responde que não está nada preocupado e que trará seu sobrinho de volta incondicionalmente. Enquanto caminham, Isou expressa sua falta de compreensão por sua obsessão com ele, se perguntando se ele não é apenas um parente, apesar de seu talento. Seng responde que ele não é apenas um parente. Ele explica que, se tivesse ficado e treinado nas artes da família, teria se tornado o maior espadachim desta era. Ele conclui que o garoto abandonou a família, mas ela precisa dele. Ele olha para a multidão reunida para a cerimônia de abertura, se perguntando como Baekri Huan responderá ao chamado de sua família. No pátio da cerimônia, sua voz é ouvida ordenando que abram os portões. Seu sistema pessoal observa que sua frequência cardíaca está acelerando e o aconselha a respirar fundo. Ele manda ele calar a boca e pula do telhado do prédio. Ele aterrissa com força no meio do pátio gritando, abram os céus. A multidão, incluindo Seung e Yi Sou, fica atordoada com essa entrada repentina. Ele se mantém ereto, segurando a bandeira de sua seita, e agradece a todos por comparecerem. Então ele se apresenta formalmente. Eu sou o líder da seita da felicidade celestial, Baekri Wan. Ele continua, dizendo que tem muito a dizer, mas há uma tarefa que deve ser resolvida antes que possam abrir a seita. Ele decide esclarecer o assunto para aqueles que ainda não ouviram as notícias. Então ele grita no topo de seus pulmões diante da multidão, declarando que sua seita, a seita da felicidade celestial, plagiou as artes marciais da família Baekri. Este anúncio causa choque e caos total na multidão, com as pessoas se perguntando por que ele diria isso em sua própria cerimônia de abertura. Os convidados, incluindo os aliados de Yuran, se perguntam se ele está admitindo plágio com sua própria boca. Um dos participantes ri, considerando que isso se tornou mais emocionante do que ele esperava. Isso comenta com Baekri Seung que o líder da seita da felicidade celestial desistiu e sua tarefa se tornou mais fácil. Mas Seung observa com foco intenso e responde que parece diferente para ele. Ele olha para seu sobrinho, se perguntando o que ele está pensando.
Baekryvan continua seu anúncio chocante, afirmando que sabe que um comitê de revisão enviado da Aliança Morun está presente e pede que eles se apresentem. Baekry Seung, Espada da Lua Pálida, e Ji Sou, vice-comandante militar da Aliança, dão um passo à frente. Seu tio o cumprimenta, dizendo que faz um tempo. Yi Sou pergunta a ele sua intenção e ele responde que não é difícil. Ele declara que pretende passar pela revisão de verificação de plágio aqui neste lugar aberto na frente de todos. Isso choca seu tio, que protesta que as revisões são confidenciais e não divulgadas ao público até que um veredicto seja emitido. Yi Sou intervém para impedi-lo, lembrando de que a aliança está aqui para mediar, não para interrogar sua seita. Yi Sou percebe que não pode parecer injusto diante das outras seitas, então decide tomar a iniciativa e concordar. Baekryvan pede permissão para começar e Yi Sou concorda. Ele começa a demonstrar uma das duas habilidades principais de sua seita, o golpe transcendente. Ele executa a primeira forma, céu, terra e homem. O público aplaude em admiração por sua habilidade marcial. Yi Sou pergunta se esta é a habilidade que supostamente plagiou as artes da família Baekry. Wan confirma que a semelhança é baseada no empréstimo do princípio do céu, terra e homem. Seu tio começa a opinar que sim, mas ele o interrompe, acrescentando que também é simultaneamente considerado plágio das artes da família Nangon. Ele continua, declarando que todas as 23 habilidades principais de seu sexo, após verificação, são consideradas plágio das artes de inúmeros sexos. O apavorado Yi Sou grita que esta é uma acusação falsa. Ele calmamente pergunta a ele qual parte é falsa. Yi Sou responde confuso que não há representantes do outro sexo aqui para verificar esta alegação. Nangung Vou, seu Gui, levanta a mão dizendo, eu estou aqui. Ele dá um passo à frente em meio ao espanto dos participantes que o reconhecem como membro da família Nangon. Então Xion Sojon Vol levanta a mão, anunciando que também está aqui como representante da seita Wudong, e a multidão a reconhece também. Yi Sou se pergunta por que membros da grande unidade do Céu Azul, que Van costumava liderar, estão aqui. Nangung Vou explica que eles estavam em uma missão próxima e ouviram sobre a cerimônia de abertura de seu ex-capitão. Ele confirma que as partes que Huan mencionou são de fato semelhantes, explicando que a habilidade principal de sua família também incorpora os princípios do céu, da terra e do homem. Zong reconfirma que a seita Wudong tem a mesma opinião e apresenta uma caixa cheia de cartas. Ela explica que estas cartas, além de seu testemunho, são confirmações de plágio, suspeitas de outras seitas. Ela sorri, se perguntando se a habilidade principal da família Baekry agora estará envolvida em questões de plágio com essas outras seitas. Baekry Seung grita que esta é uma acusação falsa. Nangung Vou zomba de sua lógica, questionando se a mera sobreposição do princípio do céu, da terra e do homem significa plágio. Não é o mesmo que a família Baekry está alegando? Ele percebe a situação, pensando com horror que o próprio comitê de revisão está fazendo uma acusação falsa. Yi Sou grita com raiva. O que você disse? Enquanto Baekry Won apresenta a ele uma resposta escrita confirmando a sobreposição de habilidades assinada pelo atual capitão da unidade do Céu Azul, Moyang Yun. A raiva de seu tio se intensifica enquanto ele treme e o chama de bastardo. Yi Sou pergunta a ele como ele conseguiu verificar todas essas alegações com 23 seitas diferentes, se perguntando sarcasticamente se ele escreveu sua técnica principal e a distribuiu em cartas. Baekryvan responde que já disse tudo o que queria dizer e que agora é hora da Espada da Lua Pálida, título de seu tio, dar sua resposta. Ele percebe em seus pensamentos que seu tio está em apuros. No momento em que ele admite plágio de sua parte, a técnica principal de sua própria família se envolverá em uma disputa de plágio com 23 outros sexos. Ele se pergunta se seu tio realmente arriscará seguir em frente. Sung, tremendo de raiva, pergunta a ele se é tudo o que ele tem. Ele explode de raiva e corre para frente com sua espada para atacá-lo. Seus dois discípulos, Nangung Vou e Xion gritam, chamando-o de mestre. Ele os impede de se aproximarem. Ele bloqueia o ataque de seu tio e diz a eles que este é um assunto pessoal. Ele o acusa de ainda guardar rancor e continuar a ressentir a família. Ele grita de volta que seu tio é quem está guardando rancor. Ele continua sua acusação, questionando se ele está tentando destruir sua família porque eles não se vingaram de sua mãe. Ele acrescenta que entende se ele os vê como uma família patética por nem mesmo serem capazes de proteger sua mãe. Mas se ele está tentando destruir a família por causa disso, então ele, Seung, o fará. Ele lança um contra-ataque que domina seu tio. O último cambaleia para trás com a força do impacto, tossindo sangue. Ele se coloca sobre ele, afirmando que não tem intenção de negar sua linhagem. Ele admite que seria um mentiroso se dissesse que não ressentia seu tio, mas já superou a maior parte desse ressentimento. Ele pergunta com raiva por que ele não volta então. Ele explica que, como líder de uma seita, ele deve se tornar mais forte por conta própria e que agora é diferente da pessoa que fugiu da família principal.
Ele pergunta quanto tempo ele acha que vai durar, avisando de que sexos pequenos como o dele não são nada se a família principal decidir pressioná-lo. Ele responde que está pronto para um confronto a qualquer momento, assim como desta vez. Ele recorda uma memória de sua infância, treinando com seu tio e chamando de tio. Ele se lembra de como gritou orgulhosamente que finalmente conseguiu bloquear um de seus golpes, e seu tio ri, dizendo a ele, seu apelido, para se preparar para outro golpe. De volta ao presente, ele se dirige ao tio caído, dizendo que, como líder da seita da felicidade celestial, sua técnica central e artes marciais não foram plagiadas de nenhuma outra seita. Então ele acrescenta, como seu sobrinho da família Bekri, que pede a ele para esperar um pouco mais, prometendo que revelará tudo um dia. Seu tio dá um leve sorriso. Ele se levanta e anuncia oficialmente sua identidade. Bekri Seung, o chefe externo da família Baekri e irmão mais novo do atual chefe da família, anunciando seu nome como Chanvol. Ele declara perante a multidão que a seita da felicidade celestial não plagiou as artes marciais da família Baekri. A multidão irrompe em aplausos e vivas. Entre o público, uma pessoa mascarada sorri, pensando que estava preparada para intervir se as coisas desandassem, mas parece que Juan não precisou de ajuda, elogiando o velho, Iran, por sua boa escolha de pessoa. Enquanto isso, Jeaion, um discípulo do mestre da Sala do Dragão Amarelo, aparece, repreendendo o homem mascarado e dizendo para ele ficar quieto. O ajudante resmunga por ter vindo até aqui, mas expressa espanto com o palácio, imaginando se é uma arma divina ou um artefato maravilhoso. O homem mascarado, Sadorayanju, mestre da União Demoníaca, aparece e sorri, comentando que Baekri Van é uma pessoa mais interessante do que ele pensava. Ele anuncia que partirá primeiro e desaparece nas sombras. Gaion observa partir e pensa que essa pessoa foi seu primeiro parceiro de negócios. De volta à sede da seita da felicidade celestial mais tarde, Sova parece chocada ao pensar em como é inacreditável o que está acontecendo. A cena mostra que se passaram 3 dias desde a cerimônia de fundação com Wang Pão varrendo o pátio e resmungando que nem uma única pessoa veio se juntar à seita. Baekri Van tenta manter a compostura, mas agarra seu pincel com tanta fúria que quase o quebra, o que leva a Sorra a avisá-lo. O sistema detecta que sua frequência cardíaca está flutuando. Ele pondera como conseguir novos discípulos, concluindo que requer uma reputação muito alta ou construir confiança, contribuindo para a comunidade local por um longo período. Ele considera enviar Ogpão para trazer negócios, mas reconsidera e entrega a Sova um documento para enviar à Avon Trading Company. Quando ela pergunta sobre seu conteúdo, ele diz que é um método para recrutar discípulos. O documento acaba sendo um pedido de cooperação com o Instituto de Treinamento da Aliança Murum. A cena muda para o escritório do segundo vice-comandante da Aliança Murum, onde um ajudante informa seu superior que os estagiários no Hall Office Trentren apresentaram uma recusa em treinar. O comandante pergunta o motivo, e o ajudante explica que o torneio de artes marciais de formatura é iminente, e os estagiários sentem que o processo de treinamento é injusto. Ele explica que a aliança divide os estagiários entre o Hall Office Trentren para sexo pequeno e independência e o Salão de Virtude para sexo grande e independência, sexo prestigioso e famílias famosas. O comandante, Jigal Byung, comenta que o Salão da Força geralmente oferece uma luta justa, mas o ajudante esclarece que o lote deste ano do Salão da Virtude é excepcionalmente forte, e o Salão da Força perdeu o torneio por 3 anos consecutivos, e seu moral está muito baixo. Ele acrescenta que eles estão tentando persuadir o mestre do Salão da Força, mas parece que ele está secretamente apoiando sua recusa. Jigal Byung deduz que o mestre, depois de ser derrotado por 3 anos consecutivos, quer salvar a face. Naquele momento, um pombo-correio chega carregando a mensagem de alguém. Depois de ler a mensagem, o comandante, Jigal Rui, ordena que seu auxiliar reúna todos os estagiários do Salão da Força e declara que o treinamento prosseguirá conforme o programado. Nas montanhas perto do condado de Waion, os estagiários são vistos treinando arduamente. Um deles acorda de repente. É revelado ser o estagiário Sel Volkang, ofegante em sua cama. Ele reflete, conhecido como um estagiário no Salão da Força, imaginando por quanto tempo ele continuará a envergonhar a si mesmo. Ele se levanta à noite para encontrar seu colega, seu Moon Shuk, escrevendo. Ele diz a ele que sua vez ainda não chegou e que ele deveria amadurecer um pouco. Kang, incapaz de dormir, pergunta a ele se há algo em comum. Ele se desculpa, explicando que este treinamento atual é culpa dele. Ele admite que foi ele quem encorajou a recusa do treinamento. Ele acredita que a aliança considerou isso um desafio e os enviou como punição para uma seita desconhecida, a seita Baker Yuan. Seu colega responde que não importa, sugerindo que, se eles não confiam na seita, eles podem simplesmente pressionar seu líder, Wan, até que ele respeite sua opinião até certo ponto. Ele observa que é hora da troca de guarda e diz para ele ir dormir. De repente, levante-se e alerte,
e Chunky grita, quem está aí? Decker e Van aparece diante deles, apresentando-se como líder da seita da felicidade celestial. Ele anuncia a eles que agora começará o teste de entrada da seita. Ele explica que a regra é simples. Ele diz a eles que tudo o que eles precisam fazer é ter apenas um deles com sucesso em cruzar o limiar de sua seita, a entrada do prédio. Ao ouvir isso, Kang grita para o resto dos membros do Salão da Força se prepararem para a batalha. Van corre para atacá-lo, subjugando-o com um único golpe rápido, deixando Chunky em estado de choque. Chunky grita seu nome depois que ele cai no chão. Baker e Van adicionam uma condição ao teste. Eles devem ter sucesso em escapar dele com segurança. Enquanto isso, perto do Monte Vuda na província de Ubei, algumas pessoas estão trocando notícias sobre os estagiários do Salão da Força. Um explica que seu local de treinamento para esta temporada é uma nova seita que ninguém ouviu falar. Um jovem comenta que não está interessado, considerando inútil, e que a Aliança Murum está apenas tentando criar algum tipo de equilíbrio. A jovem rejeita a ideia, dizendo que são todos iguais, e não importa quem sejam os instrutores porque ela vencerá no torneio. Um flashback aparece. Ela se lembra de si mesma quando criança chamando seu irmão, perguntando para onde ele está indo. A cena mostra ela, a garotinha chorando e chamando por ele enquanto ele a deixa, Baekri Van, de volta ao presente. Ela é apresentada como Mojeong-gun Baekri-san, irmã mais nova de Baekri Van, e ela jura para si mesma que não pretende perder até saber por que seu irmão abandonou a família e partiu. De volta ao campo de treinamento de Van, Van ataca os estagiários. Ele observa sua luta e comenta que o nível deles não é ruim. Chunky corre para ajudar seu camarada caído, perguntando se ele está bem. Ele o confronta, perguntando por que ele os está atacando se ele é o líder da seita. Wan sorri e responde que este é seu estilo de ensino e que ele precisa entender todos eles antes que ele possa começar a ensiná-los. Chunky o lembra da regra do teste, uma pessoa tendo sucesso, e pergunta o que acontecerá se eles falharem. Ele responde, enquanto ataca, que se eles são o tipo que não consegue nem passar em um teste de entrada simples como este, não haverá necessidade de enviá-los para o torneio de artes marciais. Ele explica que planeja amarrar todos que falharem e jogá-los no depósito até que todas as partidas terminem, e ele declara que esta é a maior humilhação que um artista marcial pode sofrer, derrota sem mesmo uma chance de lutar. Chunky grita e pede para ele esperar. Enquanto o ataque continua, Kang de repente aparece diante dele e bloqueia seu ataque. O estagiário, Selman Chunky, sorri e pergunta ousadamente se derrotá-lo aqui seria considerado passar no teste de entrada. Baekri Van aceita o desafio e diz para eles atacarem. Eles atacam juntos, e ele comenta que é uma boa decisão. A cena mostra um confronto violento, e eles gritam de dor. Ele explica que a decisão deles teria sido boa se não fosse o fato de que o oponente deles é ele. Kang é mostrado em estado de choque. Ele está diante dos estagiários que ele derrotou facilmente em tamanho. Ele zomba deles, perguntando para onde foi seu espírito inicial e como eles poderiam ficar nervosos com um simples revés. O estagiário, Sean Aog-gang, se levanta e ataca novamente, ao qual Juan comenta, bom. Ele analisa seu ataque, notando que, apesar de seu espírito de luta, seus movimentos parecem um pouco rígidos. Yun corre por trás dele e tenta surpreendê-lo com um ataque repentino. Ele se move rapidamente, mirando a perna em direção a ela, mas para antes de decapitá-la. Ele nota que Selman Chunky é rápido em avaliar a situação e parece ter testemunhado combates reais. Ele bloqueia os ataques e pensa que estão todos extremamente tensos devido ao pânico. Ele desfere um poderoso contra-ataque em Chunky, fazendo-o gritar de dor. Ele conclui que eles estão falhando completamente em aproveitar sua superioridade numérica. Ele se dirige a Seon Og-gang, apontando a hesitação em seus movimentos, e pergunta sarcasticamente se ele está preocupado em machucá-lo. Ele acrescenta zombeteiramente como ele poderia machucá-lo com esse nível patético de habilidade. Mas pensa consigo mesmo que estes três, Kang, Chunky e Yun, são os mais proeminentes. Ele decide provocá-los um pouco. Ele expressa sua profunda decepção neles e como eles se transformaram em uma multidão desorganizada apenas por enfrentar um oponente inesperado. Ele diz a eles que os boatos sobre o derrotismo os controlando parecem ser verdade, o que irrita Kang. Seaman Chunky fala com ele. Ele formula um plano e diz para ele cuidar da defesa. Ele acredita que Won está deliberadamente igualando o nível deles e que os três com Dan Hyun podem definitivamente criar uma abertura. Ele completa o plano de que, quando Kang vir a abertura, ele atacará e Dan Hyun deve finalizá-lo. Percebe que eles finalmente decidiram ficar sérios, mas comenta que eles estão muito lentos e corre para atacá-los. Ele ataca, e Seon Og-gang é mostrado em uma postura defensiva chocada. Ele desfere um poderoso chute em sua direção, fazendo-o voar. Os outros aproveitam sua distração, aproximando-se rapidamente de duas direções diferentes, e ele fica no meio enquanto eles estão em choque.
Ele percebe que os trainees estão lançando um ataque coordenado. Os dois, Chunk e Yun, atacam juntos, mas ele os bloqueia facilmente, mandando-os voando com um chute giratório, e eles gritam de dor. Eles são jogados no chão. Kang grita de raiva, percebendo que o maior erro deles ao enfrentar um mestre é a familiaridade, ou seja, assumir que o mestre não atacará seriamente. Ele confirma isso, agarrando, e os chama de ingenuamente otimistas por acreditar que ele não usaria toda a sua força. Ele o joga no chão, expressando sua decepção e que esperava um pouco de talento deles. Ele estala os dedos. Ele declara que acabou e que é lamentável, mas uma promessa é uma promessa, referindo-se a prendê-los. De repente, Xian Wukong ataca Bai Krivan com uma aura de energia vermelha, técnica da espada de sangue, surpreendendo. Ele bloqueia o ataque, notando que esta arte marcial é familiar e inesperada. Ele reconhece a técnica como pertencente à facção não ortodoxa e especificamente à grande espada de serpente da Yu Yunsu, Kang Pentes, pensando que ele arriscou sua vida para passar neste treinamento. Ele ordena que ele mostre todo o seu poder. Ele ataca ferozmente. Ele bloqueia o poderoso golpe e sente um entorpecimento em suas mãos. Ele observa com espanto, pensando, esse pirralho, e percebendo seu incrível talento. Ele começa a rir, e seu sistema anuncia que seu medidor de excitação aumentou pela primeira vez em um tempo. Ele pensa consigo mesmo animado, eu quero esse garoto. Então ele ri alto, zombando dele perguntando se é só isso que ele tem. Ele acorda, ofegante. Ele se encontra em uma cama dentro de um quarto, se perguntando onde está, e se este é o quartel-general da seita da felicidade celestial. Ele percebe que se esforçou demais ontem e desmaiou. Alguém chamado Van Jin entra e pergunta se o mestre Xian Wugan está acordado. Ele o reconhece. Ele entra em pânico internamente, percebendo que usou a técnica da espada de sangue da facção não ortodoxa na frente dele e teme que ele possa ter notado que ele é da facção não ortodoxa. Ele continua em pânico, pensando que isso é ruim e que ele pode ser executado como um espião antes que possa ter seu duelo antecipado com a escola marcial Mujian. Van Jin diz a ele que é hora da assembleia e eles devem ir, e ele concorda nervosamente. Ele se pergunta por que Van Jin não falou sobre isso e se o líder da seita não notou. Mas ele se lembra que sua expressão estava estranha quando ele olhou para ele. Ele tem certeza de que ele notou e até reconheceu sua energia da espada e mencionou o nome de seu mestre, Espada da Grande Catástrofe. Ele continua caminhando em confusão, se perguntando por que o líder da seita não o expôs como um espião da facção não ortodoxa, mesmo que ele fosse capaz. Ele continua pensando, tentando entender o que ele está planejando. Quando eles chegam ao campo de treinamento, ele os cumprimenta com um sorriso misterioso. A cena mostra Kang olhando para ele em choque enquanto seus temores de que ele saiba seus segredos são confirmados. Ele anuncia a eles que todos passaram no primeiro teste, observando que 5 de 15 tiveram sucesso, o que é mais do que ele esperava. Ele fica chocado e percebe que apenas o grupo deles restou. Os 5 trainees bem-sucedidos são mostrados, Oh-Hyun, Dan-Hyun, Won-Jin, Seo-Moon-Shu e o último trainee aparece, Seo-Volgang Kang. Baek-Hyun explica a próxima etapa do treinamento deles. Nos próximos 15 dias, cada um deles lutará com os discípulos do sexo dele uma vez por dia, e eles devem usar o resto do tempo para estudar e refinar suas técnicas. Então ele ordena que sua discípula Sova distribua as ferramentas. Ela dá para o colega deles, confirmando que é a arma que ele usa. Ela carrega um conjunto de armas de madeira e pede a todos para pegar uma. Então ela se apresenta, dizendo a eles que será parceira de luta deles durante o treinamento, conforme o líder da seita ordenou. Ele confirma isso e pede que eles se apresentem e se deem bem. Wang Pão, o segundo discípulo, se apresenta de forma desajeitada. Xian Moon-Shu o interrompe, dizendo que as apresentações são uma perda de tempo e sugere que comecem as lutas de hoje primeiro. Sova concorda entusiasticamente, sugerindo que lutem 5 contra 2, os 5 deles contra ela e Wang Po para economizar tempo. Eles ficam atordoados com esta proposta. Surpreendentemente, Wang Po concorda com a ideia. Bai Krivan sorri orgulhosamente, comentando consigo mesmo que está orgulhoso de Sova, e ele também concorda. Chunk comenta sarcasticamente sobre a autoconfiança deles. Ele decide que vai lidar com isso sozinho e pede aos seus 4 colegas para apenas observarem. Ele declara o início da luta pensando que eles podem ter perdido para a escola marcial Mujian por 3 anos, mas eles não serão derrotados por uma seita desconhecida. Ele corre em direção a Sova declarando que vai terminar rapidamente, mas ela bloqueia sua lança. Ele continua seu ataque declarando que ainda não terminou. Ele lança uma série de golpes rápidos acreditando que o próximo golpe será o decisivo. De repente, sua característica única, mente clara, se ativa, o que o surpreende quando ela agarra sua lança. Ela libera uma aura de arte fria fazendo com que sua lança congele enquanto ele grita em choque. Ela o avisa com um sorriso que seu golpe vai doer um pouco.
Ela avança com seu poderoso ataque gelado. Xian Wukong grita seu nome ao ver o ataque. Após sua derrota, ela convida o resto dos trainees para atacá-la juntos. O monge, Van Jin, corre gritando que seu nome é Van Jin, não o resto, mas ela bloqueia seu ataque. Ele fica impressionado com a excelente postura defensiva dela e elogia seu treinamento árduo. Ela agradece timidamente, mas ele avisa que o próximo golpe não será fácil. Ele ataca, mas Wang Po intervém repentinamente para bloquear o golpe, surpreendendo Sova. Ele sorri e declara que sua vez chegou. A cena mostra ele atacando Van Jin, mas alguém intervém e restringe sua mão com um chicote. Ryan reconhece a força deles e declara que, a partir de agora, todos atacarão com toda a sua força. Os 5 correm juntos para atacá-los, mas eles conseguem bloquear todos os seus ataques coordenados. Cell Wukong grita de raiva, não acreditando que estão lutando contra uma seita desconhecida. Sova percebe em choque que o Wang Po está ferido no braço pelo ataque de Kang. A cena mostra ele gritando, usando sua força física para puxar o chicote de Ryan. Ele a puxa com força com o chicote, e seus companheiros gritam preocupados com ela. Ele a joga com força em direção a Kang, e os dois caem derrotados. Depois que 4 deles são derrotados, Sova se dirige a Orion, que é deixada sozinha, e diz a ela que o combate já está decidido. Ela pergunta a ela se ela ainda quer continuar. Ela olha para seus colegas derrotados e percebe em choque que eram 5 deles e não conseguiram vencer. Bai Kri Van sorri, declarando que parece que tudo acabou. Então ele lhes diz, como uma informação adicional, que Sova só está aprendendo artes marciais formais há 1 mês. Sova sorri e pisca para eles enquanto eles estão atordoados. Kang se pergunta que tipo de treinamento a torna tão forte nesta idade. Ele se dirige a eles, dizendo-lhes que, a partir de agora, eles devem procurar técnicas coordenadas que 2 ou mais deles possam executar juntos. Ele os lembra que, quando ele estava na escola Murian Marshall, essas táticas eram a chave para a vitória. Ele acrescenta que esta lição deve ressoar ainda mais, especialmente para eles depois de terem perdido para a escola Murian Marshall por 3 anos consecutivos. Ele explica que, para alcançar isso, eles devem confiar em si mesmos e em seus camaradas, porque essa confiança construirá uma confiança inabalável e aumentará sua força individual. Ele termina o treinamento de hoje e lhes diz para descansar, e eles o agradecem em uníssono. Após o término do treinamento, ele pede ao estagiário Xian Wukong para ficar para trás. Este último parece nervoso com esta convocação. Enquanto os outros estagiários saem, trocando elogios por suas habilidades, ele ativa uma barreira de som através de seu sistema pessoal para garantir que ninguém ouça sua conversa. Ele sorri para ele, observando que ele se tornou rápido porque percebeu o motivo de sua convocação, enquanto o Gang parece confuso. Ele lhe diz que eles continuarão sua conversa de ontem. Ele o confronta cercado por uma aura azul, revelando diretamente seu conhecimento de sua verdadeira identidade. Ele pergunta a ele por que o jovem líder da seita Espada de Sangue e um dos pilares da facção não ortodoxa está fingindo ser um discípulo na escola Murian Marshall. Ele exige uma explicação adequada e o adverte sobre as consequências se ele não fornecer uma. Ele repete sua pergunta bruscamente, o que o aterroriza. O homem trêmulo pensa em escapar. Ele antecipa este movimento e o impede com um movimento rápido. Ele friamente lhe diz que a opção de escapar não existe para ele. Ele exige uma resposta pela última vez sobre por que ele está aqui. Um flashback dos eventos de 5 anos atrás na seita da Espada de Sangue começa. A cena mostra o Gang sendo repreendido por seu mestre por quebrar o braço de um oponente indefeso. Ele ordena que ele se levante. Ele grita com ele com raiva, se perguntando por que ele não cortou completamente o braço do oponente ou destruiu seus tendões para garantir que ele nunca mais pudesse segurar uma espada. Ele o lembra que ele é o jovem líder da seita da Espada de Sangue, uma posição que deveria ser temida por todos que seguem o caminho não ortodoxo e pergunta quanto tempo ele continuará a desapontá-lo. Então ele emite uma ordem chocante para matar sua irmã mais velha, a discípula sênior da seita. Ele explica que ela está lutando na frente contra a Aliança Murun e ordena que ele a mate, seja por uma facada nas costas ou por infiltração como um traidor. Quando ele tenta protestar, o mestre grita que a pequena misericórdia pode levar à aniquilação de toda a seita e que este é o significado de trilhar o caminho não ortodoxo. Ele o ameaça que se ele se sentir injustiçado, ele ordenará que sua irmã mais velha o mate em vez disso. Ele o adverte contra escapar ou cometer suicídio porque ele, o mestre, a matará se ele o fizer. Ele lhe diz que seu destino no final é matá-lo e herdar a seita. E se ele se recusar, ele matará todos ao seu redor. Ele declara que o único caminho diante dele é para ele e sua irmã se matarem. Ele se ajoelha, derrotado, declarando que o obedecerá. Ele se lembra, no presente, de sua decisão de se infiltrar na Aliança Murun como um espião e matar sua irmã mais velha. Ele pensa enquanto enfrenta que ele só precisa ganhar tempo até que possa escapar da vigilância de seu mestre.
Ele grita e avança com força em direção a ele, decidindo usar sua técnica, a técnica da espada de sangue, contra ele. Wan facilmente bloqueia seu ataque. Ele sorri para ele. Ele comenta que ele não tem a capacidade de avaliar a força de seu oponente, mas sua decisão de romper foi uma boa. Ele pede para ele mostrar sua verdadeira força. Ele grita com ele perguntando: "O que você quer fazer comigo?" Ele continua seu confronto com ele, dizendo-lhe que ele veio aqui para treinar e que ele não pode mostrar sua verdadeira força usando as artes do caminho ortodoxo. Ele o exorta a provar seu valor, observando que liberar seu verdadeiro poder tornará seu próximo duelo com a escola marcial Mujian muito mais fácil. Ele percebe que esta luta está em um nível completamente diferente do teste de admissão. Ele sente o perigo pensando que se ele baixar a guarda por um momento, ele morrerá. Ele ataca com um grito usando a técnica da espada de sangue vermelho. Wan bloqueia o ataque, comentando que isso é melhor do que usar técnicas ortodoxas com o coração pela metade. Ele lhe diz com um sorriso que ele nunca foi adequado para as artes do caminho não ortodoxo porque sua natureza não se alinha com ele. Ele pergunta com raiva o que ele quer dizer. Ele explica que as técnicas da espada assassina exigem uma prontidão para bater qualquer coisa no caminho de alguém, e isso não lhe convém. Ele grita, questionando o que ele sabe sobre ele, e se lembra das palavras de seu mestre sobre o que significa trilhar o caminho não ortodoxo. Ele continua sua avaliação, apontando que sua espada hesita e carece de espírito de luta. Ele grita com ele para parar de agir como se o conhecesse. Ele o atinge, dizendo-lhe que ele está tentando esconder seu verdadeiro eu, mas sua espada o trai. Ele pergunta a ele, enquanto ele está ajoelhado, sobre a verdade que ele busca. Ele grita com raiva, se perguntando se isso importa em um mundo onde todos matam ou são mortos. Ele responde perguntando a ele por que ele carrega uma espada. Ele hesita, então grita, eu carrego a espada por... Então ocorre um choque violento de energias. Ele cai de joelhos, exausto. Ele responde, eu carrego a espada porque tenho uma razão para me tornar mais forte. Ele recorda uma memória de seu pai, Seon Wuyang, que não era um grande artista marcial, mas era um homem de honra que lutou e permaneceu firme no campo de batalha, mesmo quando todos os outros fugiram e permaneceu fiel a si mesmo. Ele admite que a morte de seu pai ainda o enche de ressentimento, mas ele não podia fazer nada na época. Ele percebeu que se agisse de forma imprudente, também morreria sem sentido. Por isso, decidiu que precisava ficar mais forte e suportar o que acontecesse. Mas ele admite que, em sua obsessão por força, ficou conhecido como o jovem líder da seita da espada de sangue, não como o filho de Seon Wuyang. No presente, ele pergunta se ele se arrepende daqueles dias. O homem exausto responde que não sabe. Ele explica que só queria proteger a honra de seu pai e provar que não era um covarde, mas um artista marcial mais corajoso do que qualquer outro. Ele grita que queria carregar seu nome e linhagem como seu filho. Ele se prostra diante dele, confessando que agora perdeu o caminho. Após sua confissão, ele pede que o mate ou o denuncie a aliança Murun e faça como quiser. Ele insiste que os outros estagiários não têm nada a ver com isso e que ele se infiltrou sozinho. Ele se senta diante dele e responde que entende. Então, ele coloca a mão diante dele e faz uma observação chocante dizendo que ele luta para proteger, não para destruir. Ele olha para ele confuso. Ele o surpreende com um leve toque na testa, que o faz voar para trás e gritar de surpresa. Ele grita de dor e ele ordena que ele se levante. Ele sorri e explica que vê-lo lembra de um garoto que ele conheceu que estava cego pela vingança e perdido na escuridão, referindo-se a si mesmo. Ele revela que quando deixou seu clã e se juntou à escola marcial Murian, o que o choca, ele teve que reformular suas artes marciais para não depender das técnicas de sua família. Ele explica que demoliu suas fundações enquanto outros estavam construindo as suas, e ele se oferece para ajudá-lo a construir a sua própria. Ele pergunta incrédulo se ele está se oferecendo para ensiná-lo. Ele pensa consigo mesmo que ter um discípulo de um dos 10 celestiais, referindo-se a ele, se juntando a ele é bom para sua seita. Então ele anuncia seu plano para ele. Nos próximos 15 dias, ele vai destruir cada técnica que conhece, e ele deve se esquecer completamente. Ele o avisa que esse processo trará imensa dor e pergunta se ele o seguirá apesar disso. Ele pergunta se ficará mais forte se fizer isso. Ele sorri e o tranquiliza dizendo, não se preocupe. Este é meu trabalho. A cena muda para a sede da Aliança Murun, onde 2 funcionários estão discutindo a excepcional geração atual de discípulos da escola Mujian Marshall. Um confirma que seus resultados são excelentes e que os líderes de equipe já estão competindo para recrutá-los. O primeiro funcionário revela que o líder da aliança da facção não ortodoxa propôs uma aposta em relação à próxima competição. Esta notícia surpreende o outro funcionário, o Santo da Espada Ouija-O, um dos 10 picos celestiais do Murun ortodoxo. O funcionário explica que o líder da facção não ortodoxa está apostando na escola de Marechais Murian, a escola dos aprendizes, para vencer. Se ele perder, interromperá toda a expansão e agressão por um ano.
Luijak pensa que esta aposta no lado mais fraco é uma proposta que não podem recusar, pois lhes dará tempo para se reorganizarem. Ele decide aumentar a aposta, declarando que não podem perder este ano. Eles anunciam seu novo instrutor para o próximo acampamento e o melhor talento da seita Wudong, um graduado da escola Mujong e a próxima espada Wudong mais forte. Este instrutor é conhecido pelo título Azur Flow. O novo instrutor pensa no nome de Baikri Van e na escola Murion Marshall, observando que já se passou muito tempo. De volta à sua seita, Sova desmaia de exaustão, reclamando que os duelos diários de 2 contra 5 são um treinamento muito duro para eles. Ele aparece de repente e pergunta se eles já estão cansados, então anuncia que lhes dará uma recompensa. Ele explica que, após o término do treinamento, eles visitarão a Aliança Murum para assistir ao grande torneio. Ele fala sobre um ferreiro próximo que forjou sua espada e apresenta a eles um desafio. Se eles ganharem mais de 8 em 15 duelos, eles levará para fazer uma arma personalizada para cada um deles. Isso excita Sova e Vangal. Sova pergunta o que significa arma personalizada. Ele explica que é uma arma feita especificamente para ela. Ela comemora animadamente e declara que definitivamente vai conseguir. No dia seguinte de treinamento, Rain expressa sua admiração, perguntando a ela como ela conseguiu encontrar um contra-ataque a um movimento que ensinou a ela ontem. Sova responde que o movimento dela de 2 dias atrás foi mais difícil. Undin observa que ela está particularmente enérgica hoje. Selmunchuk responde que eles, os estagiários, também encontraram sua própria motivação. Selmunchuk pergunta silenciosamente ao Wang Po se o líder da seita é do tipo que trata gentilmente apenas as pessoas de quem gosta. Wang Po parece envergonhado quando Van aparece ao fundo atacando o Gang e responde nervosamente. A cena começa em uma noite enluarada mostrando Baikri Van com o estagiário, Seon Woo-gang, amarrado a uma grande rocha. Ele o repreende, chamando-o de tolo, e pergunta se suas ordens para não fazer nada eram tão difíceis assim. Ele protesta, perguntando se alguém espera que ele fique sentado ociosamente e perca tempo. Ele chama esse comportamento de ridículo. Ele coloca uma corda de contenção nele, fazendo-o gritar de dor. Ele explica que esta corda foi usada para transportar artistas marciais perigosos da facção não ortodoxa sem paralisá-los. Ele o avisa que se ele tentar se mover ou usar técnicas não ortodoxas, a corda se apertará e esmagará seu corpo, mas ele lhe diz que há uma maneira de se libertar. Ele deve usar apenas sua energia interna para escapar sem mover seu corpo. Enquanto isso, Wang Po corre em direção a ele, perguntando se é verdade que ele está dando tratamento especial a Wudong. Ele nega nervosamente e ordena que eles não se preocupem com tais assuntos. Ele ordena que eles continuem o duelo, e os outros 4 estagiários correm para a frente entusiasticamente, declarando que mostrarão o quanto melhoraram. Ele coloca a mão em sua cabeça contida e diz para ele observar seus colegas de perto e pensar muito sobre por que ele ordenou que ele não fizesse nada. O duelo continua entre seus 2 discípulos e os 4 estagiários. Selmunchuk percebe durante a luta que sempre que ele se retira para aumentar a distância, Sova imediatamente fecha a lacuna, impedindo de usar o alcance efetivo de sua lança. Ele decide que, se a distância é o problema, ele usará seu corpo. O Gang observa em choque, imaginando como Chunk, que costumava depender apenas de técnicas de lança, agora está usando habilidades de combate físico. Enquanto ele observa, ele pensa que o movimento de Chunk pode ser um erro, mas ele se corrige, dizendo que não. Ele sorri, pensando que o progresso deles é notável e que eles melhoraram muito em pouco tempo. Ele continua falando com ele, perguntando se vê-los dá vontade de entrar e lutar e se ele tem medo de ficar para trás. Enquanto isso, o sistema anuncia que o estagiário Seon-Munchuk entrou em um estado de unidade de corpo e lança. Chunk pensa que se ele puder se mover como um só com a lança e usar seu corpo como a própria lança, então Seon Woo-gang grita de repente, implorando para que o libertem da corda, chorando que não pode ficar aqui ocioso. Ele ordena que ele não se mova. Ele explica a ele que se ele sacar sua espada agora, ele nunca será capaz de alcançar aquele estado que Chunk alcançou. Ele explica que Chunk tem construído seu próprio caminho marcial desde que estava no campo de batalha, enquanto ele apenas imita a arte da espada de seu mestre, a grande espada da catástrofe. Ele pergunta com raiva o que ele espera dele. Ele diz a ele que seu corpo foi treinado em hábitos fixos que não podem ser facilmente descartados e pergunta por que ele o amarrou assim. Ele explica que se ele não pode consertar os hábitos de seu corpo com movimento, então o que ele deve consertar é o hábito de sua energia interna. Ele confirma isso, explicando que seus colegas agora estão treinando e encontrando maneiras totalmente novas de escapar de suas antigas zonas de conforto, mas ele precisa ir mais longe e quebrar sua própria energia interna. Ele diz que um humano tem 365 vias de energia, mas um artista marcial comum usa no máximo 70. Ele deve encontrar respostas entre as vias não utilizadas restantes. Ele começa a tentar abrir uma nova via e empurrar sua energia através dela, resistindo ao bloqueio.
O sistema anuncia que sua energia se tornou turbulenta e começou a fluir para trás. Ele grita, avisando para não se apressar porque a energia corrompida, energia da espada de sangue, pode consumi-lo por dentro e destruir seu núcleo de energia. Cell Nunchuku observa em choque, imaginando, que tipo de treinamento é esse? O Gang cospe sangue, o que alarma seus camaradas. Ele grita com eles, ordenando-lhes que não se aproximem, insistindo que isso é algo que ele deve superar sozinho. Ele luta contra a dor, recusando-se a desistir ou retornar àquele passado horrível. Ele se concentra, tentando esvaziar as velhas vias e purificar a energia corrompida, empurrando-a para fora. Ele grita de dor e o sistema anuncia que o estagiário começou a órbita cósmica menor. Ele continua a lutar enquanto está amarrado, tossindo violentamente. Bakri Van se aproxima dele e pergunta se ele está bem. A cena mostra sua energia explodindo. O homem exausto desaba sobre ele, que lhe diz que, no final, ele esvaziou as artes da seita da espada de sangue. Ele o parabeniza com um sorriso por se tornar uma tela em branco. Ele pergunta a ele, ainda fraco, se ele também o treinará, insistindo que ele não pode ficar para trás. Ele concorda, dizendo-lhe para preencher essa tela em branco com um caminho de espada próprio. A cena mostra os estagiários correndo em direção a ele para verificar como ele está. Enquanto isso, em uma floresta próxima, Nangang Vo e Chonga, velhos camaradas da unidade Blue Sky, examinam um corpo mutilado. Nangang Vo comenta que a vítima foi drenada e ficou seca. Cheon diz para ele ficar quieto. Ele analisa o corpo, notando as marcas no pescoço e o fato de que ele foi pendurado de cabeça para baixo para sangrar, confirmando que esta é a pessoa que eles estavam rastreando. Ela se pergunta tristemente se eles o perderam novamente. Ele observa que não há traços comuns entre as vítimas e que qualquer humano parece suficiente para o culpado. Ele descarta que este seja o trabalho de seitas não ortodoxas ou da seita demoníaca porque é muito caótico e sugere que o culpado é um demônio. Ele acrescenta que não é muito forte, pois há poucas vítimas, mas é inteligente porque não deixa rastros além dos corpos. Ele sugere recuar e solicitar apoio. Ela se recusa dizendo que não podem deixar mais vítimas aparecerem enquanto esperam. Ela afirma que o capitão, Mo Yong-yun, que sucedeu o On, teria dito a mesma coisa e declara que eles continuarão a perseguição. Ele concorda com um sorriso, dizendo que ordens são ordens. Enquanto se preparam para partir, ele sugere brincando comprar seguro porque as pessoas geralmente morrem em tais missões. Ele escreve uma mensagem em uma árvore afirmando que, se ele estiver ausente por mais de um mês, entre em contato com o líder da seita da felicidade celestial, Baekri Van. Naquele momento, Baekri Van, na sede de sua seita, de repente tem um mau pressentimento.